O herói mais forte é traído pela humanidade, e reencarna como um poderoso Lorde Demônio. No ano 447, houve uma grande guerra ao redor do mundo entre os 6 heróis e o Lorde Demônio. O exército de esqueletos do Lorde Demônio corre para o campo de batalha para enfrentar os heróis, entretanto os heróis foram abençoados com poderes divinos, e agora eles têm formas de anjo. O Lorde Demônio Leonis estava sentado em sua sala assistindo tudo em seu trono. Todas as suas fortalezas foram derrotadas e esta é a sua última linha de defesa. Os esqueletos conseguem acabar com alguns soldados humanos, mas um dos heróis tem poder para trazer eles de volta à vida. De repente, uma enorme criatura igual a uma árvore aparece, deixando o Lorde Demônio furioso, porque ele o reconhece como o herói grande e sábio que deixou de ser humano para obter mais poder. Leonis se levanta e convoca seu cajado para ir para a luta, porém seu companheiro Blacas, e General Leal impede ele, lembrando a Leonis que ele fez uma promessa à deusa da rebelião. Ela confiou nele para fazer algo quando ainda era humano, então Leonis decidiu aceitar a derrota. Ele larga seu cajado e caminha em direção a uma porta enquanto seu castelo está sendo destruído. Antes de entrar, ele prometeu que ressuscitará daqui 1000 anos e recuperará o seu trono. E dessa forma, ele selou sua própria alma em um grande mausoléu. 1000 anos depois vemos 2 garotas explorando as ruínas do castelo de Leonis. Célia e Regina estão em missão de explorar as ruínas, pois tem relatos de que alguns monstros chamados Voids estão construindo seus ninhos ali. Elas caminham por um corredor e chegam a uma porta enorme, e Célia a reconhece como o mausoléu do rei, onde os reis lordes demônios decidem descansar esperando seus últimos dias. Regina tenta abri-la mas acha que elas precisam pegar algo para explodi-la. Célia então percebe algumas escritas na porta e usa seu telefone para saber qual é o idioma. Ela percebe que a porta está ativa, e toca nela. De repente, a porta é ativada e se abre, e então ela pega a sua arma e entra, onde encontra um enorme cristal. Ela então percebe que há uma pessoa lá dentro e decide ajudá-lo, e então vemos Leonis em um lugar deserto. Ele vê Rosélia, a deusa para quem ele uma vez fez uma promessa. Ele diz que finalmente encontrou ela, e ela responde que já se passaram mais de 1000 anos desde que eles se conheceram. Leonis explica que não poderia fazer nada contra os poderes divinos dados aos heróis, então decidiu selar sua alma para cumprir sua promessa a ela, e ela responde que está feliz por ele ainda se lembrar disso e sai voando embora. Leonis tenta impedi-la, mas ela simplesmente diz que espera encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Célia tenta atirar no cristal para resgatar Leonis, que é a pessoa que está dentro dele. Ele reclama do barulho, e se pergunta se já se passaram os 1000 anos, e ele acha que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonis então percebe Célia tentando atirar no cristal, ele percebe que ela é humana e pensa que ela está tentando roubar seu túmulo. Por isso, ele decide mostrar a ela o poder do Lorde Demônio reencarnado, e ele usa sua magia para quebrar o cristal e derrubá-la. Ele inicialmente pensa que ela é descendente da tribo dos Elfos, mas ele está errado. Ele então decide acabar com ela por ter tentado roubar seu túmulo. Porém ele para quando ela pergunta por que uma criança estaria trancada dentro do cristal, e ele olha para seus reflexos e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele acha que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende o porquê. Do porquê, ele usou o feitiço e seu corpo foi reconstruído na forma humana. Ele esperava estar em sua forma de Lorde Demônio, mas agora está em sua forma humana quando ainda era um herói. Exatamente, o Lorde Demônio é um ex-herói. A garota pergunta por que ele foi selado dentro do cristal, e o examina para ter certeza de que ele não está ferido. Ela então abraça ele de repente dizendo que a irmã mais velha está lá para protegê-lo. Ele inicialmente fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde ele acorda, e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele acha que seu corpo atual não é bom porque ele desmaiou por algo trivial como a fome, mas felizmente, Célia salvou ele. Ela então pergunta se ele está bem se apresentando como uma estudante de 15 anos do Instituto de Criação de Espadachins Sagrados, e pergunta seu nome. Leonis se apresenta, e pensa que pode usá-la para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete o nome dele algumas vezes e chama ele de fofo. Ele fica irritado porque seu nome já significou caos e terror, mas agora, uma garota aleatória chama ele de fofo. Ele então percebe que seu registro como Lorde Demônio foi excluído da história. Ela pergunta a idade dele, e ele responde que tem 10 anos. Ela então pergunta se ele se lembra dos monstros Voids que levaram ele embora, porém ele está confuso. Ela então explica que os Voids são inimigos de outro mundo, e que ela e seus colegas de escola são cavaleiros que empunham espadas para combatê-los.
Leonis fica inicialmente confuso porque há 1000 anos atrás, os inimigos do mundo eram pessoas como ele, o Lorde Demônio, e a deusa da rebelião. Célia então explica que ela e Regina estavam investigando essa ruína porque suspeitavam que ela fosse uma base dos Voids. Ele percebe que ela o encontrou por coincidência, mas ela diz que a porta estava lacrada até ela tocá-la. Ele então pergunta para ela em que ano estamos, e ela diz que eles estão no ano 64, o que confunde ele. De repente eles ouvem uma grande explosão, e Célia recebe uma mensagem de Regina afirmando que ela encontrou Voids enormes. Célia imediatamente segura Leonis, afirmando que irá protegê-lo. Um ogro Void passa pela porta e Célia tenta derrubá-lo, e o Prota fica irritado por eles estarem destruindo seu grande mausoléu e decide usar sua magia para impedir isso, apenas para tropeçar e cair de cara no chão. Ela diz a ele para recuar e atira no Void, mas isso só faz cócegas nele. De repente, um raio de laser destrói o braço do Void e derruba seu corpo. É Regina e seu enorme canhão. O Void se levanta, e Regina muda sua forma de canhão para atirar no peito dele. Apesar de ficar surpresa ao ver Leonis, Regina simplesmente diz a Célia para ir embora e fugir enquanto ela segura o Void. Os dois fogem, e Leonis acha que nada saiu conforme seu plano. Seu feitiço de reencarnação falhou, e ele voltou à sua forma humana antes de se tornar um Lorde Demônio. Seu grande mausoléu agora está infestado por alienígenas, que estão destruindo com tudo. Ele quer lidar com eles, mas não pode porque as meninas estão lá, e se ele mostrar seu poder, não poderá usar Célia para obter mais informações sobre esse mundo. Célia então diz que eles estão prestes a chegar na superfície, mas um cristal cai de repente no chão e se transforma em um Void Dragão, e isso não é nada parecido com os dragões com os quais ele está acostumado. Célia manda Leonis fugir enquanto ela lida com o monstro, e sua arma então se transforma em uma espada e ela se prepara para lidar com ele, porém Leonis simplesmente ignora e começa a lançar seu feitiço para destruir o monstro. Célia, por algum motivo empurra Leonis para longe, lhe dizendo para correr, e leva um corte no estômago. Ela deita no chão em uma poça de sangue, e Leonis se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras, dizendo para ele correr e fugir com Regina, porém Leonis se aproxima dela, e o dragão se aproxima e um segundo Void aparece. Ela se desculpa por não protegê-lo e fecha os olhos. Leonis segura a mão dela até o último suspiro, mas pensa que ela é uma idiota. Ele apenas seguiu ela para obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para proteger ele. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco do dragão, porém ele queria mais informações, mas achava que ela não tinha mais valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Rosélia quando protegeu ele, revelando que quando Leonis era o herói, ele foi traído pelas pessoas que tentou salvar, e é por isso que ele se tornou o Lorde Demônio. Mais Voids aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo, e ele acha irritante ter sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os Voids continuam a fazer vários ataques, todos parados pela barreira. Ele então se vira e convoca seu cajado, e ele diz aos Voids que se apegou à coragem de Célia, e decide punir os Voids por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, quebrando um Void com a pressão. Outro Void tenta atacar ele, mas ele simplesmente o bloqueia com sua barreira, e o segura para atacar com suas lanças. O último Void começa a voar para escapar, mas ele simplesmente salta e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para fritá-lo. No entanto, havia algo que ele não esperava: os ossos dos Voids permaneceram depois de usar o feitiço, algo que nunca aconteceu contra dragões. Ele acha que é porque seu nível atual de mana é 1/3 do que costumava ser. Ele então percebe que Célia está quase viva. Ele normalmente não se importaria com vidas humanas porque ele é o Lorde Demônio, porém ele ainda reconhece ela porque ela tentou protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte. Por isso, ele decide usar seu poder para dar vida a ela. Ele usa um feitiço que restaura todo o sangue perdido em seu corpo, curando suas feridas. Enquanto isso, Regina consegue acabar com o Void Ogro e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonis ouve ela e acha impressionante que a tecnologia da humanidade tenha conseguido avançar tanto. Célia finalmente acorda, e imediatamente abraça ele, aliviada por ele estar seguro. Ela então verifica suas feridas, e não sabe como está totalmente curada, e ela está confusa porque tem certeza de que morreu. Leonis então explica que usou sua magia sagrada para trazê-la de volta, porém ela não sabe o que é magia.
Ele então percebe que Célia e Regina não usaram feitiços para lutar contra os Voids, mas elas usaram suas armas, feitas de magia avançada. Ele percebe que na era atual, as pessoas não podem usar magia, então por isso eles usam armas mágicas que não exigem treinamento ou trabalho duro. Ainda confusa, Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende, e ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura na Academia Excalibur. Ela acredita que ele pode usar esse poder, e acredita que é por isso que ele foi sequestrado pelos Voids. Ela então dá uma explicação completa sobre o que são espadas sagradas. Basicamente, são poderes despertados pela humanidade para combater os Voids, porque há 60 anos atrás, a humanidade quase perdeu a guerra contra os Voids, mas as crianças despertaram o poder da espada sagrada para manipular o fogo, o vento, e etc. Ele percebe que esse poder é diferente daquele que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina então chega, e as meninas perguntam o que aconteceu com o Void. Leonis mente, dizendo que ele saiu correndo enquanto ele tremia de medo. Eles então decidem deixar as ruínas, e Célia pede a Leonis que se junte a ela em sua moto, o que confunde ele. Ele se junta a ela e eles voltam para a academia, enquanto Regina fica provocando Leonis. Depois de uma longa viagem, Leonis finalmente consegue ver a cidade, e ele percebe que viu o 7º jardim do assalto. Ao irem para a cidade, Célia começa a relembrar suas memórias de infância de 6 anos atrás. Ela morava no 3º jardim do assalto, mas um dia, eles foram atacados por Voids. Cada humano se levantou para lutar contra esses Voids, enquanto o resto aguardava o resultado dentro de um bunker. Vemos que Célia e Regina, sua empregada, estão dentro do bunker. Regina ficou com medo do que estava acontecendo, então Célia tentou acalmá-la, porém isso não funciona, já que Regina diz que os Voids destruíram todas as cidades que atacaram. Célia manda ela se acalmar porque seus pais são cavaleiros sagrados, e protegerão a todos. Célia então começa a citar as palavras de seus pais e de sua irmã, mencionando o que elas farão após derrotar os Voids. Regina finalmente começa a se acalmar e as duas meninas sorriem. Elas prometem que ingressarão na Academia Excalibur, e que também se tornarão cavaleiros sagrados para proteger as pessoas. No entanto, a situação lá fora não é muito boa. O bunker treme com as explosões e Célia começa a entrar em pânico. Ela tenta sair e se juntar à família na luta, mas Regina impede ela. As duas garotas começam a ir para longe, preocupadas com suas famílias. Algumas horas depois, a porta do bunker finalmente se abre. Todos saem e veem sua cidade destruída, e Célia começa a desmoronar e pede desculpas a Regina. Ela disse a ela que tudo ficaria bem, mas acabou sendo tudo mentira. De volta ao presente, Regina pergunta a Leonis se é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto, e ele responde que sim, descrevendo como ele é incrível. Ela então explica que a cidade está ancorada lá agora, porém a cidade geralmente está em movimento, pois é usada na linha de frente para atacar as colônias dos Voids. Ela explica que a cidade pode produzir energia, alimentos, e também atravessar o oceano. Leonis está confuso, sem saber como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas, antes de iniciar sua preparação para restaurar seu exército de Lorde Demônio. Depois de entrarem na cidade, Célia explica que as pessoas que podem usar o poder de uma espada sagrada devem se matricular na Academia Excalibur. Eles não são forçados a lutar diretamente contra os Voids, mas devem cooperar durante a guerra. E Leonis acha que esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as espadas sagradas. As meninas então dizem que o encontrarão assim que ele terminar a inspeção. Depois que elas saem, Leonis entra no banheiro e começa a pirar porque seu feitiço não funcionou como planejado. Ele deveria reencarnar 1000 anos no futuro e em sua forma de Lorde das Trevas, porém ele reencarnou em sua forma anterior de herói humano. Ele então chama 2 nomes, Blackas e Shari, que aparecem de sua sombra. Shari é sua empregada pessoal, enquanto que Blackas é seu amigo de maior confiança, e o príncipe do Reino das Sombras. Leonis diz que já faz um tempo desde a última vez que se encontraram, mas Blackas pergunta sobre sua nova forma. Leonis começa a conversar com Blackas, explicando que por um erro, ele acabou em seu corpo humano original. Blackas menciona que esta é a primeira vez que vê a forma de Leonis herói, e Shari finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonis muito adorável. Ele fica bravo e pergunta se ela está zombando dele. A linda garota começa a entrar em pânico, mas Leonis deixa escapar, mencionando que ligou para eles porque precisa de um favor. Ele pede que investiguem a cidade, explicando que este é um futuro totalmente diferente daquele que ele imaginou.
Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas elas têm um poder estranho, e Blackas menciona que ele pode sentir um cheiro diferente de poder. Leonis então diz que seu objetivo é recuperar seu exército de Lorde das Trevas, mas primeiro eles precisam saber tudo o que puderem, e então os dois retornam à sua sombra e iniciam a investigação. Ele então passa pelo processo de inspeção, onde é borrifado por alguma coisa. Algumas máquinas então começam a analisar seus dados, e ele continua caminhando. Ele tenta passar por algum tipo de detector que dispara um alarme, porém ele consegue usar um feitiço para desativá-lo. Depois de terminar a inspeção, ele recebe uma carteira de identidade temporária. Sally aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele fica um pouco confuso com isso, mas ela explica que isso prova sua identidade na cidade. Ela então diz a ele que é hora de visitar a academia, e manda ele subir na moto dela. Sally o leva para um pequeno passeio pela cidade, lhe mostrando o enorme bairro comercial, o que choca Leonis. Ele menciona que tudo parece tranquilo na cidade, o que motiva uma explicação de Célia. Ela diz que o 7º Jardim do Assalto nunca foi submetido a uma invasão de Void porque é a cidade mais nova. No entanto, eles estão construindo um novo. Ela também revela que os espadachins sagrados foram enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade está segura. A cidade está dividida em 3 partes, a área residencial, os bairros comerciais, e a administração, e no centro da cidade, ele encontrará a Academia Excalibur, que controla os militares. Depois que eles chegam, Célia diz que primeiro ele precisa se lavar antes de fazer seu registro. No entanto, Leonis fica bastante impressionado com a quantidade de edifícios enormes ao redor, e pergunta se faz parte da academia. Célia confirma, e começa a explicar os prédios e para que servem. Os mais relevantes são os refeitórios, os campos de treinamento, e o salão de dança. Leonis está um pouco confuso, ele não entende por que eles têm um salão de dança, então Célia explica que é necessário para manifestar sua espada sagrada porque seu coração e espírito precisam estar calmos. Ela mostra a ele o dormitório feminino, porém eles são parados por Moselle. Leonis percebe que Célia está tentando evitá-lo, porém o cara tenta pará-los. Ele pergunta quem é Leonis, mas ela simplesmente diz que Moselle não tem nada a ver com isso. O cara começa a zombar de Célia. Ele ri, e diz que o pelotão de Célia agora está aceitando crianças porque são todos fracassados. Célia diz que Leonis é um espadachim sagrado certificado, porém o cara diz para ela parar de brincar. Leonis, por outro lado, acha que esse cara foi abençoado com a ignorância. Ele sabe que pode parecer inofensivo porque parece uma criança, então decide não punir esse cara para evitar qualquer atenção. Moselle então diz a Célia para ela parar de tentar ser uma usuária da espada sagrada, e se juntar ao seu pelotão. Ele afirma que eles são os melhores e se ela entrar, ela terá permissão para permanecer na academia. Ele sorri enquanto chama ela de fracassada, porque ela não consegue manifestar uma espada sagrada apesar de carregar o sangue dos espadachins sagrados. Célia abaixa a cabeça, aceitando a realidade, porém Leonis está bastante confuso por ela não poder manifestar uma espada sagrada. Ele então lembra que ela não conseguiu usar esse poder nas ruínas, e é por isso que ela tomou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola para espadachins sagrados. Moselle então mostra sua verdadeira personalidade, e ele diz a ela para vir para seu pelotão e se tornar seu brinquedo, como as outras garotas. Dessa maneira, ela evitará missões mais perigosas. Leonis acha que o cara está usando alguma magia de controle mental nas garotas, e então ele percebe que esse deve ser o poder da espada sagrada de Moselle. Célia recusa, deixando o cara furioso. Ela então tenta continuar seu caminho com Leonis, porém o cara cede às emoções e começa a agarrar seus cabelos. Leonis manda Moselle parar, mas o cara fica simplesmente confuso. Leonis então lança um feitiço e o corpo de Moselle começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele fica de joelhos com medo e Leonis se aproxima dele. Leonis chega perto do ouvido de Moselle e lhe diz algumas palavras. Ele afirma que Célia é sua mulher e que Moselle não tem o direito de tocá-la. Leonis para de usar sua magia, dando a Moselle a oportunidade de ativar sua espada sagrada. No entanto, outro aluno chega, e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização é contra as regras da academia, e a situação é ainda pior porque ele está no setor do dormitório feminino, e assim Moselle se afasta antes de fazer xixi nas calças. Leonis então pensa consigo mesmo que não consegue acreditar que ficou nervoso por causa de uma mosca estúpida, mas ele não se arrepende. Ele se considera o mais misericordioso de todos os Lordes Demônios, e Célia é uma de suas fraquezas. Enquanto isso,
Célia fica toda feliz, e agradece a menina por ajudá-los. A garota é Elfine, e menciona que parece que Moselle está de olho em Célia. Ela então pergunta se Leonis é o garoto que ela salvou nas ruínas. E Leonis percebe uma coisa, que as amigas de Célia são todas bem grandes. Elfine explica que é a operadora do pelotão de Célia, fazendo Leonis perceber que eles sempre estiveram em comunicação. Leonis se apresenta e Elfine lhe dá as boas-vindas na academia. Ela então lhe dá seu uniforme, e pergunta a Célia se eles registrarão sua espada sagrada. Célia diz que Leonis primeiro precisa de um banho, e pergunta se Elfine está indo para o dormitório, e Elfine explica que primeiro precisa enviar os dados da investigação dos Voids aos cavaleiros, mencionando que há algo no fundo do oceano. Leonis fica curioso sobre isso, mas ignora por enquanto, porém Elfine para de explicar a situação porque Célia começa a ficar tonta. Leonis percebe que está quase na hora, e eles vão para o dormitório de sua equipe, e Célia explica que os dormitórios atribuídos são baseados nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros, e que a academia os trata com base em um sistema de mérito. Existem torneios, partidas práticas, e exames para decidir as classificações de cada pelotão. Ela explica que o dormitório de sua equipe tem ar-condicionado, novos equipamentos de treinamento, e banheira de hidromassagem e sauna. Leonis acha que um banho de sauna é uma arma, porém ela manda ele entrar. Ele então pergunta se está tudo bem para ele entrar no dormitório feminino, mas ela diz que ele é muito pequeno, então elas não se importariam. Ela começa a se sentir em casa, e Leonis fica confuso porque ela não sente vergonha. Ela manda ele tomar banho, e ele segue suas ordens. Enquanto toma banho, ele pensa em como as coisas mudaram desde sua última vida. De repente, Célia também entra, e ela não tem nenhum senso real de vergonha. Ela começa a lavar o cabelo dele, e decide lhe mostrar que a vida não é só Minecraft. Ela explica que seus pais foram deletados por Voids há 6 anos, só ela sobreviveu junto com Regina. Ela então esclarece as dúvidas de Leonis explicando que seus pais eram 2 espadachins sagrados, então ela também deveria usar o poder da espada sagrada. Ela foi aceita na academia por causa disso, mas ela não pode despertar sua espada sagrada. É por isso que ela queria explorar as ruínas, porque ela esperava despertar seu verdadeiro poder quando estivesse em perigo. Leonis a chama de imprudente, mas ela explica que se não despertar seu poder será expulsa da academia. Ela então começa a se sentir mais fraca e cai, e então Leonis percebe que ela atingiu seu limite, e toca a marca mágica colocada em seu corpo. Seus olhos de repente ficam vermelhos e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão, e ele puxa ela para perto. Ao se levantar, ela morde o pescoço dele e começa a se sentir melhor. Ela está confusa sobre o motivo pelo qual mordeu ele, mas ele decide contar a verdade. Ele teve que usar sua magia para transformá-la em sua serva mais forte, uma rainha vampira. Ela fica confusa, porém ele explica que na realidade, ela já está morta. Mais tarde, Célia acorda em sua cama, confusa sobre o que aconteceu. Leonis explica que ela desmaiou por falta de mana, e ele teve que dar um pouco disso para ela. Ela não entende o que ele está tentando dizer, e pergunta sobre a verdadeira identidade de Leonis. Ele simplesmente diz que ele é um antigo feiticeiro que ressuscitou do cristal, e que usa poderes que já foram esquecidos. Ele também compartilha que sua feitiçaria só pode controlar a morte, e que ele não pode realmente curá-la ou revivê-la. Já que ele não pode usar feitiçaria sagrada, ele só poderia salvá-la transformando ela em um morto-vivo. Ela pergunta se ele não pode usar o poder da espada sagrada, e Leonis revela que ele usou um feitiço de nível 10 para transformá-la em morto-vivo. Para ser justo, ele nem tinha certeza de que o feitiço funcionaria, no entanto, ela voltou como a mais forte de todos os mortos-vivos, como a rainha vampira. Ela fica preocupada em ser uma vampira, porém Leonis explica que ela não tinha mana, então por isso, ela teve que beber um pouco do sangue dele devido aos seus impulsos de vampira. Ela acredita na história dele, e ele pede desculpas por não ter sido capaz de salvá-la adequadamente. Ela pergunta se ela pode contar para ele sua história, e Leonis concorda em ouvir ela. Ela conta a ele o que aconteceu há 6 anos atrás, em como ela perdeu sua cidade para um ataque de Void, junto com seus pais. Ela diz que seus pais eram ambos usuários de espadas, e que tentaram o seu melhor para proteger a cidade. No entanto, ela se sente triste porque teve que estar em um abrigo com Regina. E desde então, ela está treinando para despertar sua espada sagrada e lutar contra os Voids. Ela então pergunta se ela ainda pode manifestar uma espada sagrada, porém ele não sabe disso. Ele simplesmente diz a ela que agora ela está muito mais forte,
por causa de sua natureza de rainha vampira. Ela ainda está um pouco preocupada, mas o seu humor muda quando o estômago de Leonis faz algum barulho. Ela fica rindo, e menciona que ele já gastou mais tempo no quarto de uma garota do que se alimentando. Eles vão para o refeitório onde ela pergunta se ela ainda pode comer comida normal, porque agora ela é uma vampira, e Leonis responde que ela pode, porque ela é uma vampira de alto nível, e ela vai se recuperar depois de comer, porém isso vai levar bastante tempo, então essa não é a maneira mais eficiente dela recuperar as forças. Ela pergunta se ele já decidiu o que vai pedir, e então ele pede pão porque não conhece a maioria dos pratos. Ela diz que ele deve ter uma alimentação balanceada, mas ele não ouve ela, mencionando que não vai ouvir sobre nutrição de um morto-vivo. Isso deixa ela deprimida, e ele percebe que ela não está acostumada com o fato de ter se tornado um morto-vivo. Ele pede desculpas a ela, e acaba seguindo a sugestão dela. Ele então menciona que tem dinheiro e tira uma moeda de ouro de sua sombra. No fundo, ele está se gabando do quão rico é um Lorde Demônio. Célia pergunta quem ele é, e ele tenta explicar que ele é apenas um cara rico que pode comprar o restaurante inteiro, porém acontece que ele é um cara falido. Célia explica que ouro ou dinheiro de verdade é inútil nos dias de hoje, porque tudo é comprado com créditos, e isso atinge o prota como um soco. Eles então ouvem uma garota conversando com dois caras ao fundo. Os caras reclamam que ela não está usando o uniforme da escola, e tentam se aproveitar daquela situação. Quando um deles a agarra, ela rapidamente derruba eles com sua espada de madeira. A garota então os repreende, afirmando que tem permissão para se vestir assim e os caras começam a correr. Célia corre rapidamente até a garota e chama ela de Sakuya. Ela pergunta o que aconteceu, e Sakuya explica tudo para eles. Ela deveria estar em um exercício tático, porém Sakuya escapou porque ele era chato, e decidiu jogar até ser pega por aqueles dois caras. Ela então se concentra em Leonis, explicando que Eufine já mencionou sobre ele. Célia mantém sua versão, afirmando que ele foi sequestrado pelos Voids, e que ela salvou ele. Sakuya então se apresenta, e aperta a mão dele. Ele rapidamente percebe que ela é alguém que dedicou toda a sua vida às espadas, e se pergunta o quanto ela já treinou. Célia então revela que Sakuya é a primeira linha de defesa da vanguarda de seu pelotão, e também acaba pagando a comida de todos no almoço. Enquanto comem, Leonis pergunta a Sakuya por que ela está vestida assim. Sakuya explica que essa é a roupa tradicional de sua terra natal, e que também ela é uma lembrança de seu irmão. A vila dela foi atacada e destruída por Voids, e ela foi a única sobrevivente. Então agora, ela está treinando para ficar mais forte e se vingar. Leonis pede desculpas por perguntar sobre tais circunstâncias, e Sakuya explica que normalmente as pessoas devem usar o traje da academia, porém como é uma lembrança de seu irmão, ela de alguma forma conseguiu permissão especial para usá-lo. Após a refeição, Célia e Leonis vão para o campo de treinamento para registrar sua espada sagrada. Lá ele conhece Alt, a instrutora encarregada de seu exame. Ela explica que irá examiná-lo para determinar que tipo de espada sagrada ele possui. Ele então convoca seu cajado de Lorde Demônio e Alt questiona sobre as habilidades do cajado, e Leonis simplesmente diz que ele é do tipo apoio e que pode fazer todo tipo de coisa com base na situação. Ele então notou alguns robôs ao redor dele e perguntou sobre eles, e Célia explica que esses robôs são simuladores de Voids. Em resumo, eles podem copiar padrões de combate dos Voids. Alt diz a Leonis para combatê-los já que está definido para o nível baixo, e ele acha que um feitiço de gravidade de nível 2 deveria ser suficiente para terminar isso rapidamente, porém isso acaba destruindo todos os robôs. Célia e Alt não conseguem acreditar. Alt questiona como ele esmagou aqueles robôs e pergunta se sua espada sagrada é realmente do tipo de suporte. Ela quer saber mais sobre isso, e todos ao redor começam a olhar para eles. Ela então começa a programar o simulador de Void para um nível mais alto, mas eles são interrompidos pelo chato do Moselle, porque ele também quer fazer o exame. Leonis diz que ele não se importa, porém ele também zomba de Moselle dizendo que ele está no mesmo nível dos robôs, e o cara fica tão furioso que acaba chamando sua espada sagrada de varinha de Harry Potter. Suas garotas de estimação também invocam suas armas, porém Célia afirma que 5 contra 1 não é justo, então Moselle simplesmente afirma que sua espada sagrada tem a capacidade de controlar os outros e também suas armas. No entanto, Leonis arrogantemente diz que apenas derrotará 5 idiotas. Célia decide se juntar e ajudá-lo, atrapalhando o plano de Moselle, porque ele queria permitir que ela ajudasse Leonis sob uma condição, que é se ela perder, ela se juntará ao pelotão dele e virará seu brinquedo.
Leonis sabe que o objetivo de Moselle é pegar em Célia, e decide tirar vantagem disso. Ele aceita a condição, mas se Moselle perder, ele nunca mais deve incomodar Célia novamente. E você já se deu conta, que o cara é tão burro que acaba sendo confiante demais e aceita. Leonis diz a ela que não permitirá que ninguém toque em sua garota, e Célia começa a ficar corada. Célia então pede a Alt uma espada de treinamento, uma réplica da espada sagrada feita para treinamento, e depois de definirem suas posições eles decidiram começar. Célia rapidamente avança para a frente e derruba uma das garotas, ela então vai atrás de Moselle, porém outra garota vem para bloquear. Leonis simplesmente observa, pensando que os atributos brutos dela melhoraram desde que ela se tornou uma rainha vampira. Uma das outras garotas quebra o chão com sua arma, forçando Célia a se defender dos destroços. Moselle, sendo o típico perdedor, diz para uma de seus animais de estimação para lidar com Leonis enquanto Célia está distraída. A garota corre para frente e ataca ele com raios, porém Leonis simplesmente usa um feitiço de baixo nível para bloqueá-la com sua sombra, e então ele a usa para conter a garota, e então Célia começa a obter vantagem contra as duas garotas contra quem ela está lutando, e a terceira avança para cima dela, porém Célia derruba ela. Célia então decide lidar com Moselle, porém ele simplesmente usa sua varinha para impedi-la de se mover. Ela está um pouco confusa sobre o que está acontecendo, mas ele explica que esse é o seu verdadeiro poder, a espada sagrada do domínio. Ele arranca a espada das mãos dela, e explica todas as coisas sujas que fará com ela mais tarde, porém primeiro, ele decide lidar com Leonis que está um pouco encurralado. Ele ainda está segurando a primeira garota, porém as outras três se levantaram, e estão cercando ele junto com a ajuda de Moselle. Leonis pensa que poderia usar um feitiço de nível 2 e eliminá-los em um instante, mas de repente ele ouve Célia. Ela está falando sozinha, mencionando o quanto ela quer protegê-lo. Ela então implora para sua espada sagrada aparecer, e seu forte desejo faz uma luz brilhante aparecer em suas mãos. A luz então se transforma em uma espada sagrada, e Regina, que estava assistindo, não conseguia acreditar no que via. Com sua espada sagrada, Célia consegue se libertar das restrições de Moselle. Moselle claramente fica em choque, e não consegue acreditar no que está acontecendo, dando a Célia a chance dela ir para cima dele. Ela destrói sua varinha ao meio, liberando todas as garotas sob seu controle. Sem qualquer outra opção, ele desiste como o pequeno perdedor que ele é. Todos começam a torcer por Célia, inclusive Regina, que imediatamente abraça ela. Ela está muito feliz que ela conseguiu despertar seu poder, e Célia mal consegue acreditar que conseguiu fazer isso. Mais tarde, ela agradece a Leonis por ajudá-la, mas ele nem liga muito, explicando que fez isso por causa de seu dever. Ela está um pouco confusa, mas ele simplesmente responde que o dever dela é de proteger seu mestre, ele. Ela não entende nada, porém sorri e promete que vai protegê-lo. Ela dá um tapinha nele e decide pedir um favor a ele. Ela quer que ele torne ela mais forte e pede que ele se junte ao seu pelotão. Ele rapidamente aceita o acordo, e eles dão uma festa de boas-vindas, onde Regina prepara um grande banquete, porém essa festa também é para celebrar o despertar da espada sagrada de Célia. Eufine e Sakuya parabenizam ela, e mencionam seu desempenho durante o exame. Elas rapidamente conversam sobre se Célia já nomeou sua espada sagrada, porém ela nem pensou nisso. Eufine então diz a Leonis para depois ele ir ao quarto dela, para que ela possa analisar suas habilidades, e isso leva a verdadeira conversa a começar. Não há mais quartos abertos em seu dormitório, então Leonis terá que ficar com alguém. Regina rapidamente entra no meio da conversa, porque ela quer ele só para ela. Ela até promete fazer doces para ele todos os dias. Sakuya também quer um pedaço dele, embora ela fique fora a maior parte do dia. Eufine entra na conversa, afirmando que ele será mais feliz no quarto dela. Leonis realmente tem muitas opções, porém Célia entra no meio. Ela se considera sua guardiã, portanto ela garantirá que ele fique confortável à noite com ela. As meninas suspeitam de algo, porém Leonis menciona que prefere ficar com Célia, não porque o inverno é frio, mas porque isso permitirá que os dois guardem seus segredos, especialmente porque ela precisará pegar mana de seu sangue. Como prometido, Leonis vai até o quarto de Eufine para ser examinado. Ela usa sua espada sagrada Olho da Bruxa para escanear seus dados. Leonis fica impressionado com isso, mas ela diz que sua espada sagrada não é mais a mesma. Ele está confuso, porém ela explica que perdeu seus poderes de espada sagrada, e suas capacidades agora são limitadas. Ela revela que fazia parte do 7º pelotão,
que costumava ser o grupo mais forte com ela como a principal na vanguarda. Eles normalmente participavam de missões de extermínio dos Voids, isso até há 6 meses atrás. Eles estavam investigando algumas ruínas e foram atacados por Voids, e no momento em que perceberam que era uma armadilha, já era tarde demais. O grupo se desfez, e ela foi a única sobrevivente. Ela então perdeu a maior parte de seu poder, e se trancou em seu quarto, porém Célia a visitava tanto que ela aceitou se juntar ao pelotão dela. Ela então termina de escanear seus dados biológicos e encontra algo interessante, que diz que Leonis gosta de olhar peitos, e então ela diz a ele que ser travesso não é bom. Ele então percebe um mapa no monitor dela, e pergunta se ele pode verificar. Ela concorda, e dá a ele um tablet com o mapa. Ao checá-lo, Leonis percebe a área de distribuição dos Voids ao longo dos últimos meses. Ele então invoca Blackas, e descobre dele que os Voids têm características semelhantes aos monstros que os Lordes das Trevas usaram contra a humanidade. Ele então ordena que Blackas investigue os pontos apresentados no mapa, e então Blackas desaparece e Shari aparece de repente, e ela também tem um relatório. Ela descobriu algo sobre a humanidade, eles aprenderam a fazer donuts. Leonis prova e acha delicioso. Shari começa a tirar mais comida de sua bolsa, e ele entende que ela só esteve comendo durante todo esse tempo. Ele fica um pouco irritado, mas ela explica que também conseguiu algumas informações. As pessoas não sabem sobre nenhum Lorde Demônio, elas nem sabem sobre deuses antigos ou a guerra entre os Lordes das Trevas e os 6 heróis de 1000 anos atrás. Ele pede a ela para continuar sua investigação, e então Shari pergunta se Célia se tornou a serva de Leonis, e ele se pergunta por que ela parece tão chateada, porém ela simplesmente o ignora enquanto o chama de idiota. Ele fica irritado, e menciona que Célia é uma rainha vampira que pode usar o poder da misteriosa espada sagrada, então ela será o primeiro passo para reformar o exército de seu Lorde Demônio. Ela fica com raiva e diz que odeia ele enquanto desaparece. Enquanto isso, há um grupo de mergulhadores investigando as ruínas subaquáticas. Eles encontram uma árvore enorme com um rosto, e a árvore começa a chamar o nome de Leonis e ataca os mergulhadores. E então com isso, agora conheceremos o passado de Leonis como o herói. Ele estava em uma missão para derrotar um monstro maligno, sendo guiado por um aldeão. O aldeão fica muito feliz porque será ajudado por Leonis, que é considerado o maior espadachim, e o herói da espada sagrada. O aldeão elogiou as habilidades de Leonis, porém ele simplesmente não deu muita atenção, mencionando que seu trabalho é derrotar o Lorde Demônio. Os dois chegaram ao local do monstro, porém Leonis ficou confuso porque o local estava vazio. Ele se virou para perguntar ao aldeão onde estava o monstro. No entanto, o aldeão havia desaparecido. Leonis então percebe que isso é uma armadilha, e tenta pegar sua arma. No entanto, alguma magia de gravidade foi lançada sobre ele para contê-lo. Ele vê 3 magos ao seu redor, e então alguns soldados também aparecem. Os soldados rapidamente agarram algumas correntes, e prendem ele no ar. Os nobres do reino não gostavam do poder ou da influência de Leonis, então eles decidiram eliminá-lo. Os soldados rapidamente avançaram com suas lanças, e esfaquearam Leonis no peito. Ele tentou resistir, porém no final, ele perdeu todas as suas forças. Os soldados colocaram ele no chão, e também comentaram que o trabalho deles está feito, e foram embora. Minutos depois, uma garota aparece diante dele. Ela sabe que ele ainda pode ouvi-la, e pergunta como ele se sente depois de ser traído pelas pessoas que ele salvou. Leonis tinha pensamentos negativos, no entanto, ele não conseguia sentir raiva da humanidade por tê-lo traído. Ela pergunta o que ele pensa sobre este mundo, porém Leonis já não se importava porque estava prestes a morrer. A garota então revela que ela deseja se rebelar contra o mundo. Leonis fica confuso, porém ela explica que ela se chama Rosélia, a deusa da rebelião. Ela segura a mão dele, prometendo revivê-lo não como um herói, mas como o novo Lorde Demônio, que salvará o mundo. Leonis acorda desse sonho, se lembrando de que deve cumprir sua promessa de encontrar Rosélia na linha do tempo atual. Ele então percebeu que algo estava errado com seu pescoço, ele foi mordido. Ele imediatamente entra no quarto de Célia, e ordena que ela se levante. Sendo sua serva, ela imediatamente se levanta, confusa sobre o que ele fez. Ele mostra a ela a marca do contrato de mestre, explicando que pode simplesmente dar ordens para ela, e que ela não pode recusar suas ordens. De repente ela fica nervosa, e pergunta se ele também pode literalmente ordenar que ela faça ações carnais.
Leonise explica que não vai ordenar que ela faça esse tipo de coisa, e ela fica tranquila, decidindo acreditar que Leonise sempre será muito confiável. Leonise então muda de assunto, perguntando se ela chupou o sangue dele enquanto ele dormia. Ela fica tímida, mencionando que foi só um pouco e que ela é péssima por não ter conseguido se conter no meio da noite. Leonise responde que ele não se importa, porque agora ela é sua serva. No entanto, ela deveria primeiro pedir para ele, e ela entende e pede desculpas para ele. Eles são interrompidos quando o telefone dela começa a tocar. Célia atende a ligação de Eufine, e pergunta a ela o motivo da ligação repentina. Eufine então relata que há algo estranho. O 13º pelotão deveria estar investigando o fundo do mar, porém eles ainda não retornaram. Eles são conhecidos por serem um grupo habilidoso, porém ainda não há novidades. Eufine diz que continuará investigando o caso, e que lhe dará uma atualização mais tarde. Célia então menciona a promessa de Leonise de que iria treiná-la, e ele concorda em ir para o campo de treinamento. Enquanto isso, a equipe da Academia Excalibur está em uma reunião. Eles estão muito preocupados com o 13º pelotão, e perguntam sobre os dados coletados. Eles descobrem que há uma colônia de voids no fundo do mar abaixo da cidade de assalto. Eles acham que os voids provavelmente atacarão a cidade em um grande grupo. Eles se perguntam se não conseguiram nenhum sinal antes. No entanto, eles não possuem tecnologia capaz de detectar um Lord Void com antecedência. Um dos membros da equipe pergunta quantos voids podem ser encontrados na colônia, porém a resposta ainda não chegou para eles, mas podem ser várias centenas, se não mais. Eles ficam preocupados, porque há uma enorme chance de que um Lord Void apareça nesse ataque. Eles começam a planejar suas defesas. Eles precisam evacuar os civis e encontrar o Lord dos Voids. Um dos líderes da reunião ordena que as defesas da academia sejam reforçadas, e ele ordena que todos os pelotões trabalhem para conduzir os civis para um local seguro. Enquanto isso, Célia pratica suas habilidades contra 2 robôs, porém isso é muito fácil para ela, principalmente porque eles vêm um de cada vez. Leonise complementa suas habilidades, e pergunta se ela tem alguém para ensinar sua esgrima. Célia revela que sua família lhe ensinou o básico quando ela era jovem, e que desde então, ela sempre procura praticar, no entanto seu progresso ainda é muito lento. Leonise então menciona que ela agora deveria ser mais forte, porque ela também é uma rainha vampira. Ela mal consegue acreditar, e Leonise explica que ela não está acostumada a usar as vastas reservas de mana de seu corpo. Ele diz a ela que se ela conseguir aprender a usá-la, sua força aumentará a um nível inimaginável. Ela pede sua orientação, e Leonise convoca seu cajado de Lorde. Ele então diz que lhe dará um oponente mais realista, e que lançará uma barreira ao seu redor. Ele então usa um feitiço de invocação para criar vários soldados esqueletos das sombras. Ela está confusa, porém ele simplesmente explica que esses são seus lacaios de nível mais baixo, e que ela é livre para destruí-los como ela quiser. Ela então decide começar, e começa a cortar os esqueletos um por um. Ela se esquiva quando 2 esqueletos atacam ela de ambos os lados, e Leonise aproveita a oportunidade para convocar ainda mais soldados. Depois de alguns minutos, Leonise percebe seu cansaço, e então decide parar. Ele devolve seus esqueletos às sombras, e pergunta se ela precisa que ele lhe dê um pouco de mana. Ela diz que está bem, e ele elogia suas habilidades novamente. Ele então decide voltar para o dormitório, porém ela pergunta se ele quer fazer uma refeição com ela. Ele se recusa, porém seu estômago faz barulho. Ela começa a ficar rindo, e ele fica irritado com seu corpo. Enquanto isso, Sakuya estava saindo do dormitório quando notou Blackas do lado de fora, e ela gostou tanto da aparência dele que corre em sua direção. Ela acha que ele tem uma aura nobre, e decide lhe dar um nome até encontrar o seu dono. Ela o chama de Flufimaru, o Pretão. Logicamente, Blackas odeia esse nome, porém ela simplesmente o ignora, pensando que ele gostou. Ela decide domar ele com um pedaço de pano no seu pescoço, mencionando que ela dará muita comida para ele. Ela então vai embora, mencionando que eles se encontrarão novamente. Enquanto isso, dentro de casa, Eufine está tentando obter mais dados quando Regina e Sakuya entram. Sakuya está bastante animada, mencionando como ela acabou de conhecer Blackas. Elas então se concentram em uma nova investigação, enquanto um novo grupo é enviado para localizar o Lorde dos Voids. No entanto, eles ainda não voltaram, e esse foi um grupo ainda melhor do que o da última vez.
Então voltamos para Célia e Leonis, e eles estão viajando pela cidade em sua motocicleta, ou melhor dizendo indo almoçar. Também descobrimos que Shari está fazendo o possível para obter informações. Bem, o tipo de informação dela é sobre conseguir empregos de meio período em lojas de alimentos, e fazer aulas de culinária. O professor de culinária chega com uma tigela de batatas, explicando que ela aprenderá a fazer batatas fritas. Ele explica que as batatas devem ser cortadas em pedaços iguais, porém Shari não esperava nada disso. Ela simplesmente pega a faca e corta tudo, incluindo as batatas e também a tigela. O cara fica muito chocado e pergunta o que ela fez, porém ela simplesmente responde que basicamente ela fez o que ele disse. O proprietário então ordena que ela limpe o lado de fora, onde ela vê Célia e Leonis passando. Ela tenta se esconder dos dois, enquanto Célia compra alguns produtos na loja. Eles então voltam para a motocicleta e vão embora. Shari está curiosa para saber para onde eles estão indo, porém os dois depois param em um orfanato. Leonis fica confuso, porém Célia explica que ele é um restaurante e um orfanato. Os órfãos saem rapidamente para fora, felizes em ver Célia. Ela então explica que esse lugar cuida de crianças refugiadas que não têm para onde ir, e de alguma forma, Leonis pôde simpatizar um pouco com essas crianças, porque ele também era um órfão sem teto, antes de se tornar o herói. Ao entrar para dentro, Célia pede desculpas porque não pôde visitá-los antes devido aos exames. Uma das crianças corre para trás dela para fazer algo interessante, porém Leonis fica furioso porque alguém está fazendo isso com sua serva. Ele usa sua magia para atacar o garoto, porém ele para, quando Célia diz que está tudo bem. A dona do lugar desce pela escada, e ela se chama Fênia. Ela então apresenta o Léo para eles, explicando que ele é um garoto que ela salvou nas ruínas. Ela diz para eles que ele também é um espadachim sagrado, o que faz com que todas as crianças se apeguem a ele, pensando que ele é incrível. Célia então conta que trouxe alguns vegetais, e também donuts para as crianças. As crianças ficam felizes, e Fênia avisa que em breve preparará o almoço. Enquanto isso, o outro grupo está investigando o subsolo da cidade e percebe algo errado. Ao mesmo tempo, Sakuya acorda do cochilo dela com uma sensação estranha, e acontece que existem algumas plantas crescendo dentro da sala de controle da cidade de assalto. E então vemos um monstro de Arakael que conseguiu se infiltrar no subsolo na cidade de assalto, e enquanto isso, no QG da cidade de assalto, há um relato de que a enorme árvore desapareceu, e eles se perguntam se é um Void e estão determinados a lidar com isso quando encontrar ele. Eles então ligam para Elfine e permitem que ela explique os resultados de sua análise, e ela explica que detectou algo no subterrâneo no Distrito 62, e ela também explica que ao mesmo tempo houve uma reação de energia mágica. Ela então revela que o mesmo ocorreu minutos depois, e que após analisar todos os dados ela concluiu que foi causado por um Void, então todos começam a entrar em pânico incapazes de acreditar que um Void conseguiu se infiltrar nas instalações subterrâneas. E a equipe de dados analisa as novas informações com as anteriores e explica que é verdade, e o velho homem está confuso e pergunta por que a máquina de detecção de Void não lhes deu nenhum sinal. O analista então explica que o Void produziu ondas mágicas fracas, e portanto a máquina não reagiu porque foi considerado um acidente comum. De repente, um alarme toca e o analista explica que algo foi detectado se movendo no Distrito 31, e o velho homem fica confuso de novo perguntando por que aquela coisa não está liberando magia. Elfine então rapidamente conclui que o Void está limitando seu poder para evitar ser detectado, e o velho homem rejeita a possibilidade porque os Void não são inteligentes, mas Elfine pergunta sem rodeios se eles encontraram alguma pista sobre o que aconteceu com a última equipe de investigação. Outro alarme toca e desta vez, é um relatório do Departamento de Abastecimento, e o relatório afirma que eles encontrou algumas raízes de árvores naquela região. Enquanto isso no quarto de Elfine, Regina está preocupada porque não consegue entrar em contato com Célia, e Elfine pergunta se ela sabe onde Célia está e Regina responde que ela deve estar no orfanato com Leonis. Elfine então rastreia eles pelo GPS, mas Regina pergunta a ela se o Void realmente se infiltrou na cidade, e Elfine simplesmente responde que sim e diz a Regina e Sakuya para ficarem alertas. Enquanto isso no orfanato, as crianças estão todas aproveitando o almoço quando um deles pede a Leonis para mostrar a ele sua espada sagrada, mas Leonis está claramente irritado porque esse garoto estúpido acabou de cuspir em seu rosto. No entanto, há uma garota chamada Xela que acalma a criança e dá um lenço para Leonis.
E Leonis então vê ela como uma criança gentil e bem educada, mas ela está claramente apaixonada por ele, e ela timidamente o chama de legal por ser capaz de usar uma espada sagrada e rapidamente corre de volta para fazer comida. De volta ao quartel-general, eles conseguem encontrar algumas dicas sobre o que está acontecendo, e não apenas conseguiram encontrar alguns próximos passos, mas também encontraram um corredor cheio de raízes de árvores, e os homens aguardam ordens para destruir essas raízes. Mas de repente, essas raízes começam a inflar e a mostrar algum tipo de olhos, e no instante seguinte todos os homens são atacados e perdem a comunicação, e agora o general acredita que é um Void, mas se pergunta como ele conseguiu entrar no subsolo. E as coisas então pioram quando o analista revela que as raízes cortaram o sistema de comunicação dentro da cidade, mas o cara mais gordinho começa a usar seu iPad para hackear o sistema e restabelece alguma comunicação. Dois caras então conseguem sobreviver ao último ataque, no entanto eles deixaram o Void escapar, e não só isso, mas eles não conseguem rastrear o Void no momento. E o general enlouquece, porque os Voids geralmente atacam sem parar, mas esse preferiu fugir. O analista então rapidamente percebeu que o Void abriu seu caminho pelo corredor de energia, mas não sabe o porquê, e Elfine rapidamente percebe que seu objetivo é o núcleo de energia mágica que sustenta a cidade. E ela rapidamente explica que se for um Lord Void, então ele usará o núcleo de energia mágica para criar uma enorme debandada, e todos enlouquecem ordenando proteger o núcleo mágico e ativar todos os sistemas defensivos. No entanto, segundos depois, as raízes da árvore rompem as paredes e tentam alcançar o núcleo, e o sistema defensivo começa a atirar nas raízes para acabar com ela, enquanto as tropas chegam. No entanto, o sistema de defesa está sofrendo algumas perdas, e eles rapidamente decidem mudar sua prioridade não apenas para defender o núcleo, mas também ordenam que os cidadãos sejam evacuados, enquanto todos os outros se preparam para enfrentar a debandada. Enquanto isso, no orfanato, essa chata e nojenta criança ainda está insistindo em ver a espada sagrada de Leonis, e os soldados ainda estão tentando lidar com as raízes, mas eles param quando alcançam o núcleo mágico. E eles rapidamente forçam a árvore a fugir, mas ela começa a invocar os Voids, e o alarme da cidade rapidamente começa a tocar, fazendo Célia e Leonis correrem para o lado de fora, e eles percebem que uma debandada está atingindo a cidade, e o sistema de defesa da cidade é ativado usando a energia de reserva, mas levará 3 dias para eles conseguirem ajuda externa. Então Elfine, Sakuya e Regina ajudam a evacuar os cidadãos, mas essa última ainda está preocupada com Célia, e Elfine garante que Célia deve chegar lá logo, pois ela deverá seguir os procedimentos normais, mas o foco delas por enquanto é lidar com os Voids dessa área. O céu está cheio de Voids, mas as metralhadoras dos sistemas defensivos começam a lidar rapidamente com eles, e as meninas então chegam no topo do telhado, onde cada uma delas começa a invocar suas espadas sagradas e atacam. E enquanto isso, Leonis observa isso de longe, pensando que os humanos realmente são muito fortes, e então Célia começa a entrar em pânico e retorna para dentro afirmando que eles devem evacuar as crianças. E Leonis tenta seguir ela, mas é interrompido por Shari, que pede por suas ordens, e então Leonis diz a ela para proteger seus familiares, e Shari tenta recusar dizendo que quer protegê-lo, mas ele simplesmente diz a ela para ir embora. Célia então chama Leonis, explicando que as crianças estão prontas para evacuar. No entanto, Leonis percebe algo e diz a ela que é perigoso lá fora, e um Void dragão está na área, e Célia sai para lidar com ele. Ela então convoca sua espada sagrada, mas Leonis percebe que ela não alcançou seu verdadeiro poder como rainha vampira, e quando questionada se ela está com medo, ela responde que sim, mas ela não pode fugir com medo e deixar as crianças morrerem. E ele sorri, e decide convocar seu cajado, decidindo não deixar seu novo familiar mais forte morrer. 2 Voids então atacam, mas Célia rapidamente lida com eles, e então ela percebe 2 outros queimando no ar e percebe que é Leonis fazendo isso. Ela então pergunta se esse é o poder dele, mas ele simplesmente se concentra nos próximos alvos, e mais Voids começam a aparecer ao redor da cidade. Sakuya então percebe alguns ogros e avança com sua espada, fazendo deles churrasco de carne picada, e Regina usa seu enorme canhão para derrubar dragões, enquanto Elfine usa essas coisas para explorar a área. E de repente, elas sentem um chão tremendo e percebem um enorme Void Hydra, e então Leonis olha para esses Voids e percebe que são seus monstros de 1000 anos atrás, e até mesmo os grandes dragões foram corrompidos e se tornaram Voids. E então ele rapidamente percebe que se eles forem tão fortes quanto eram em seu tempo, ele não pode usar feitiços de baixo nível, então ele diz a Célia para protegê-lo enquanto ele lança um feitiço de alto nível.
E ela rapidamente corre para lidar com vários voids, permitindo que Leonis comece a lançar seu feitiço. No entanto, ele realmente não sabe por que está fazendo isso, pois ele é o grande Lorde Demônio, e não deveria se importar com a destruição de uma cidade humana. No entanto, ele não consegue ficar parado quando alguém tenta colocar em risco sua família. Um enorme dragão então aparece na frente dele, e Leonis lança seu feitiço de nível 10, e várias bolas de fogo aparecem no ar e caem na área, e Célia está assustada porque está chovendo bolas de fogo, mas Leonis diz a ela para ficar parada. E ele consegue imobilizar o dragão, mas ele ataca Célia com fogo, mas ela se esquiva e Leonis começa a culpar seu corpo atual por seu baixo nível de poder. E de repente, Blackas aparece da sombra e morde o pescoço do dragão, e Leonis usa essa chance para lançar outro feitiço de gravidade de nível 10, esmagando o dragão no chão. Célia então não pode acreditar que viu Leonis derrotar um Voids tão grande. No entanto, de repente, o chão começa a tremer e desmoronar, e as raízes aparecem mais uma vez e elas seguram Célia, e ela é lentamente puxada para dentro do buraco. Leonis então tenta ajudar ela, mas algumas raízes bloqueiam seu caminho, e então as raízes começam a tomar forma e chamam por seu nome, e Leonis sorri e reconhece as raízes como Arakael, um dos ex-heróis. Leonis então menciona que não esperava encontrar Arakael 1000 anos depois, e ele convoca seu cajado e lança um feitiço, mas o cara da árvore não luta com ele de frente e retorna ao subsolo. E Leonis percebe que Célia ainda está viva, pois a marca de contrato não desapareceu ainda, mas então Blackas sai das sombras para falar sobre Arakael, e como ele mudou depois de sua ressurreição. Blackas percebe as crianças do orfanato olhando para Leonis, e ele se pergunta por que eles se colocaram em perigo e pergunta se ele tem algo a ver com eles, e Leonis acha que eles têm medo de seu poder. Ele então se aproxima deles, lhes dizendo para voltarem ao abrigo, mas eles agradecem por protegê-los, e eles imploram para ele resgatar Célia, e ele fica surpreso por não terem medo dele, e garante que irá resgatá-la, e então ele ergue uma barreira e convoca guardas esqueletos para protegê-los. Depois Leonis caminha de volta para Blackas, que capta o som do dispositivo de comunicação de Célia, e Elfine e Regina estão enfrentando a Hydra e querem o apoio de Célia, mas Leonis diz a elas que Célia foi sequestrada. E ele diz a Elfine para obter a localização de Célia usando sua espada sagrada, mas ela diz a ele para esperar pela ajuda delas, e Leonis diz a ela que não há tempo e dá a ela uma visão da área onde Célia foi sequestrada. Elfine então consegue encontrar sua localização e diz para Leonis, e de repente, Elfine está prestes a ser atacada pela Hydra, mas ela é protegida por Shari, e enquanto diz a localização de Célia, Blackas pergunta a Leonis por que ele enviou Shari para ajudar os humanos. Leonis tenta dar desculpas a Blackas, mas Blackas não está convencido, mas Leonis finalmente confessa ter uma ligeira simpatia pelos humanos e Blackas fica satisfeito com sua resposta. Leonis então usa sua magia para arrombar a porta que leva à sala que contém Célia, e ambos entram na sala onde encontram o cara de árvore, e Arakael está mantendo Célia como refém, e Leonis diz a ele que é hora de devolver seu servo. Leonis então lança sua magia de fogo que queima as árvores, mas Arakael se regenera rapidamente e pergunta a Leonis como ele ainda está vivo. E Leonis diz que ele nunca morreu, mais que apenas selou sua alma 1000 anos atrás, e Arakael diz a ele que o mundo mudou desde então, e ele afirma que o mundo precisa ser reconstruído junto com a Estrela Void. Leonis então pergunta a ele sobre a Estrela Void, e Arakael diz que foi escolhido para ser o portador de boas notícias, e vários olhos se abriram dos galhos de Arakael, fazendo Leonis perceber que Arakael derrotou os sacerdotes da Ordem Sagrada. Leonis então chama por Célia, e ela responde a ele por detrás do ramo principal dos galhos de Arakael, e ela está sendo contida por galhos fortes. E enquanto Leonis está distraído, Arakael tenta atacá-lo, mas Blackas o avisa e ele pode se esquivar a tempo, e eles correm pela sala se esquivando dos ataques de Arakael. Leonis invoca gelo para cortar os galhos, mas o monstro se regenera muito rápido, e ele tenta atacar Leonis enquanto ele está desprevenido, mas Blackas o protege, e então Blackas percebe que sua magia está ficando mais fraca a cada segundo e Leonis diz que é porque eles estão no domínio de Arakael. Arakael então lança um feitiço para aumentar seu número de feitiços lançados de uma vez, e então ele cria vários feixes de luz que ricocheteiam pela sala. E Leonis é atingido por um feixe e tenta combinar seu ataque mágico com Blackas. No entanto, Arakael cria uma barreira de luz para se proteger, e Blackas diz a Leonis que Arakael tem poder ilimitado porque ele está absorvendo o poder do cristal de mana, e Leonis diz a Blackas que é hora de correr um pouco de risco. Enquanto isso, Célia tenta se libertar dos galhos que prendem ela, mas ela apenas machuca seu corpo e apesar da dor, ela se recusa a desistir e deixar Leonis lutar sozinho,
e então ela invoca sua espada sagrada e tenta cortar os galhos, mas ela não consegue fazer nenhum movimento. Do outro lado, Arakael continua atacando Leonis com sua magia de luz, e Leonis e Blacas se combinam para lançar um feitiço poderoso. No entanto, Arakael cria uma barreira mágica de luz para combatê-los. Célia ainda está lutando contra os galhos fortes, aumentando os ferimentos em seu corpo, mas seus olhos ficam vermelhos e algum tipo de lâmina sai de seu sangue. As lâminas então cortam os galhos, permitindo Leonis encontrar sua localização precisa, e então ele joga o dispositivo de comunicação dela coberto de sangue perfurando seu peito, e com isso, Célia finalmente se liberta dos galhos despertando como uma verdadeira rainha vampira. Ela corta o galho na frente dela e retorna para o lado de Leonis, e Blacas diz a Leonis que ele precisa de tempo para se recuperar e se afasta, e então Leonis se reúne com Célia e ele elogia por dominar seus poderes de vampiro, e ela agradece por ele fornecer mana a ela para que ela possa se juntar à luta. Arakael então cura suas feridas e diz a Leonis que irá esmagá-lo até ele virar pó, e o cara de árvore lança uma enorme magia de luz com sua habilidade de vários feitiços, e Blacas percebe que a árvore quer tomar a cidade inteira lançando vários feitiços de nível 10, mas Leonis não permite, e ele diz a Célia que vai acabar com Arakael e pede sua proteção. Leonis então tenta desembainhar sua espada demoníaca e Blacas pergunta se ele se lembra o que isso significa, e Leonis se lembra da instrução de Rosélia anos atrás, onde ele só pode sacar a espada demoníaca sob uma condição específica, para proteger seu reino. E com isso em mente, Leonis desembainha a espada, declarando que essa terra e povo são o seu reino, e então ele recita as instruções da espada e ela reconhece a decisão de Leonis. Arakael diz a Leonis que ele não pode mudar o destino do mundo, mas nosso prota diz que ele rasgará os tecidos do destino com suas próprias duas mãos, e Leonis usa sua técnica de espada secreta, fazendo Arakael desaparecer, e todos os voides começam a desaparecer e a debandada cessa. No dia seguinte, Leonis não consegue sair da cama por causa de seus músculos doloridos, pois acontece que o poder da espada é forte para seu corpo subdesenvolvido. Leonis então acorda no dia seguinte com os músculos doloridos, e Célia entra em seu quarto, trazendo para ele um presente das crianças, e ela diz a ele que usar sua espada sagrada consumiu muito sangue e que ela gostaria de reabastecê-lo. E ele brinca com ela sobre seu autocontrole, e ela diz que pode ser só um pouco. No entanto, as meninas aparecem em seu quarto e encontram eles nessa situação, e Célia explica a elas que isso é apenas um grande mal-entendido. Mas como consequência disso tudo, a cidade foi devastada pelos voides mas está sendo reconstruída lentamente, e desde que a usina foi destruída, painéis solares foram construídos para produzir mana. Leonis então tenta acesso ao cofre de informações, mas um espírito diz que ele precisa de permissão, e Leonis fica surpreso que espíritos ainda existam, e afirma ser um estudante da academia. Regina então fecha seus olhos por trás e joga um jogo de adivinha, mas Leonis adivinha corretamente, e ele se afasta dizendo a ela que eles estão em público. E ele pergunta se ela o seguiu só para provocá-lo, mas ela diz que veio devolver alguma coisa e esbarrou nele por acidente. Ele diz que veio fazer uma pesquisa sobre uma língua antiga, e ele diz que espera que a língua irá ajudá-lo a recuperar suas memórias como uma desculpa, e ela sente por ele e garante que lhe concederá acesso. Então ela se aproxima do espírito e pede para deixá-los passar, mas o espírito diz que ela não tem permissão, mas ela usa um truque para fazê-lo dar o acesso, e Regina diz a Leonis para manter seu truque em segredo. E Leonis descobre que o espírito é feito pelo homem e pergunta a Regina o que aconteceu com os espíritos originais, e ela diz a ele que há rumores de que eles se escondem nas florestas, e ela encontra referências para a língua antiga no cofre e menciona com Leonis, dizendo que ele só pode ler os livros no cofre. Eles então recebem uma mensagem da administração convidando eles para a cerimônia de elogio, organizada por Alteria, a princesa do Império, e Leonis está feliz com isso porque ele pode usar a realeza como uma desculpa para perguntar perguntas sobre o Império Humano. Ele então recebe um telefonema de Célia perguntando onde ele está, e ele diz a ela que fez umas tarefas mais que irá encontrá-la no porto, e então Regina deixa ele no cofre. Enquanto isso nos arredores, um leão preto chamado Bastia diz que sua gangue irá sequestrar Alteria durante a cerimônia, e Jack concorda com ele, dizendo que eles podem usá-la para negociar a liberdade de seus irmãos presos, e Gerror está com raiva pois os humanos prendeu eles. E Elsa pergunta a Bastia se eles seriam capazes de resistir às espadas sagradas dos humanos, e Gerror começa a discutir com ela e Bastia tenta acalmá-los.
Um estranho então diz que eles não têm solidariedade, e Gerror pergunta por que ela está zombando deles, e ela diz que está oferecendo sua ajuda porque ela compartilha seu ressentimento. Jack então pergunta se ela poderia ajudá-los a capturar a princesa, e ela diz a eles que lhes dará poderes que são maiores do que uma espada sagrada. Então ela faz uma espada demoníaca e toca em Bastia com um grande poder, o que lhe permite fazer sua própria espada demoníaca. Jack então fica confuso com essa espada sagrada, mas a estranha diz a ele que é uma espada demoníaca e que pode ser empunhada por qualquer pessoa, e Elsa fica impressionada e acha que sua tentativa de sequestro poderá ter sucesso com tanto poder. A estranha então diz a eles que qualquer outra pessoa que seja forte o suficiente também receberá uma espada demoníaca, e ela sugere que eles sequestrem o Hyperion junto com a princesa, e Gerror diz que se eles roubarem o navio, eles podem navegar direto à capital para libertar seus parceiros. Mas então a estranha pede um favor a eles em troca das espadas demoníacas, e ela diz a eles para entregarem os espadachins a ela para que possam ser usados como um sacrifício à deusa, e eles concordam com esses termos. Bastia então pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Charnak, a bruxa da Floresta Eterna. Enquanto isso, Leonis chega ao porto, impressionado com a doca do navio de guerra. Leonis então decide dar um presente para Célia e fica impressionado quando o vendedor diz a ele que os elfos fizeram, e Leonis pergunta a ele sobre os elfos, e assim o vendedor explica a diversidade de pessoas que residem na cidade. A princesa Alteria então fica no navio de guerra para cumprimentar as pessoas reunidas no porto, e seu guarda diz que ela não deve ficar muito perto da borda, e ela pede desculpas dizendo que estava procurando por alguém. Célia e o resto do pelotão então se encontram com Leonis, ele dá a ela o presente que comprou para ela como agradecimento por salvar sua vida, e ela agradece pelo presente dizendo que ele é adorável. E ela diz a ele que é hora deles embarcar no navio e encontrar a princesa, e Leonis pergunta sobre a Regina, mas elas dizem que ela não irá à cerimônia. E de repente uma estudante chamada Fenris chama Célia perguntando o que ela está fazendo no porto, e Célia diz a ela que eles foram convidados para a cerimônia de homenagem. Fenris então diz que ela está ocupada o tempo todo porque ela está no conselho estudantil, e elas começam a discutir, mas Elfina interrompe, e Fenris diz a Célia que ela ouviu que ela despertou sua espada sagrada e parabeniza ela, e então Leonis pergunta a Célia sobre Fenris e ela diz a ele que elas são uma espécie de amigas de infância. Enquanto isso, Bastia e sua gangue se infiltram no navio, e eles derrubam guardas e roubam seus rostos para assumirem sua aparência humana, e eles elogiam o plano de Charnak por funcionar muito bem até agora. A cerimônia então começa, mas Leonis está sentado, olhando uma cópia dos livros de história, e ele percebe algumas informações faltando, o que indica que alguém está tentando esconder os eventos do passado. Char então aparece e ele pergunta o que ela descobriu, e ela dá a ele informações sobre o navio, e ele a presenteia com um presente, mas ela não fica muito satisfeita, mas ela aceita mesmo assim e desaparece no mundo das sombras. Mais tarde naquele dia, está quase na hora do discurso da princesa, e ela está sendo liderada por seus guardas, mas eles são derrubados por Bastia e seu cúmplice disfarçados de humanos. Eles então levam a princesa como refém, mas ela libera a chave mestra e a criatura iluminada sai correndo, e o resto da gangue demi-humana cercam as pessoas reunidas para o discurso, e eles confiscam seus telefones e os mantêm sob controle com uma bomba. Mas eles perguntam aos demi-humanos o que eles querem, e eles pedem a libertação de seus parceiros da prisão, mas Fenris diz que eles não negociam com terroristas. Mas então ele diz a Fenris que eles serão sacrificados à deusa, e Leonis diz a Célia que quer ter certeza da segurança da princesa e desaparece no mundo das sombras. Bastia e sua tripulação então a força a ativar o navio e seguir em direção à capital, e ela diz que eles estarão indo em direção a um aglomerado de voides, então Bastia pede que ela desvie, mas Charnak diz a ela para ir direto para lá, para que os cavaleiros sagrados sejam contaminados para torná-los todos melhores sacrifícios. E Bastia então finalmente vê suas verdadeiras intenções e tenta lutar contra ela, mas ela subjuga ele, e os guardas do porto notam que o navio começou a se mover e tentam impedi-lo. A criatura iluminada então encontra Regina, que o identifica como o carbúnculo da família real, e ele entrega a mensagem pedindo ajuda, e então ela pula de volta no navio e esbarra em Leonis, que parece perdido, e ela diz a ele que sua irmã mais nova está em perigo, e Regina então começa a explicar para Leonis sobre o seu passado, e ela se apresenta de novo, e desta vez ela é a quarta princesa do Império Ordes e Alteria é sua irmã mais nova. Ela então explica que no dia em que ela nasceu, uma estrela do azar apareceu no céu e por algum motivo, há uma lei estranha para crianças reais que nascem sob aquela estrela.
Em suma, a criança precisa ser excluída ou trancada em um mosteiro nas montanhas pelo resto de suas vidas. No entanto, o avô de Célia estava insatisfeito com a forma como Regina estava sendo tratada, então ele decidiu acolhê-la e foi assim que ela se tornou empregada e amiga de Célia. Ela então menciona que há uma chance de que os bandidos levaram sua irmã para controlar o navio, e Leonis fica confuso, mas ela revela que a família real é detentora do poder dos espíritos. E o sistema de navegação do navio é um elemental artificial que só pode ser comandado pelo sangue real, e em suma, a Alteria é o próprio Hyperion. E depois dessa informação, Leonis decide recapturar a princesa, e ele menciona que Célia e os outros devem ficar bem apesar de estarem mantidos como reféns no salão de festas. Regina então fica chocada, mas Leonis responde que são eles que podem fazer isso, e ele acha que o carbúnculo deve saber o caminho para o salão principal, e Regina deixa o espírito guiar o caminho. Enquanto isso no salão de festas, Fenris tenta falar com os Homens-Fera, perguntando como eles chegaram lá, mas o Cara-Lobo sorri mencionando que se eles usarem a espada sagrada certamente resolverá tudo. Eufine então aproveita a oportunidade para dizer a Célia que ela já analisou a bomba, e Célia fica um pouco confusa sobre como ela fez isso, e Eufine explica que escondeu sua espada sagrada atrás do lustre. E ela revela que a bomba não é do tipo que detona sozinha, o que significa que o usuário da espada sagrada deve enviar poder mágico para ativá-la. Mas o único problema é que ela não pode ser neutralizada e sim apenas retardada, e para adicionar mais sal ao ferimento ela só pode atrasá-la por apenas 1 segundo. Célia então pensa que se trabalharem juntas elas poderão facilmente desativar a bomba, e ela olha em volta e percebe um garfo e ela decide enfiá-lo em seu dedo, fazendo ela sangrar para ativar seu poder de rainha vampira. Enquanto isso, Regina e Leonis conseguiram chegar ao salão principal mas ela está vazia, e além disso, ela tecnicamente está cheia de cadáveres. E Leonis então se pergunta para onde eles levaram a princesa, e então Regina pega o carbúnculo, mencionando que há uma chance deles criarem uma conexão para conversar com a Alteria. No entanto, ela não tem certeza se pode formar essa conexão. E Leonis diz a ela que ela pode fazer isso porque acredita nela pois afinal de contas, ela quer proteger sua irmã mais nova. Ela então retorna ao seu estado relaxado e decide tentar isso, e ela segura o carbúnculo e se concentra tentando falar com a princesa, e a princesa responde perguntando quem é Regina, e ela mente sobre sua identidade mencionando que ela também pode usar o poder do espírito e pergunta onde está a princesa. A princesa então simplesmente diz que está sendo levada embora e implora a Regina para se concentrar em salvar as pessoas dentro do navio em vez disso, e a princesa menciona que os terroristas definiram o curso de Hyperion para um recife de voides. E revela que a única maneira de impedir o navio de chegar a este destino é colocar o carbúnculo até o centro de controle, e então Regina explica tudo para Leonis, que imediatamente pergunta onde está a princesa. Regina então revela a localização de Alteria mas fica preocupada porque se eles decidirem salvá-la, todos os outros ficarão sozinhos com seu destino. No entanto Leonis simplesmente diz a ela para parar o navio porque ele salvará a princesa. Ela se recusa a deixá-lo ir sozinho porque ele é apenas uma criança, mas Leonis ignora suas palavras e usa magia para destruir a janela, e ele diz que ele é muito mais forte do que ela pensa, então eles deveriam se concentrar em suas missões, e ele pula enquanto Regina diz a ele para salvar sua irmã. Enquanto isso no salão de festas, vemos que Célia está tentando usar seus poderes de vampiro para controlar seu sangue, e ela consegue criar uma fina linha de sangue até o cara que controla a bomba. Ela então diz a Eufine para se preparar para atrasar a bomba. No entanto, Fenris nunca cala a boca e começa a tagarelar com o Cara-Lobo, e o Cara-Lobo fica tão irritado que ameaça cortar seu pescoço. Mas de repente, Sakuya de alguma forma consegue se libertar e deixa cair um prato, e o bandido não consegue entender como essa garota ainda está comendo um pouco de pão e pergunta como ela se livrou das cordas, e ela simplesmente responde que usou a faca na mesa, e o Cara-Lobo fica irritado e vai em sua direção, mas a garota ogro menciona que Sakuya é bastante perigosa, e mais uma vez, Fenris se levanta e abre a boca. Mas Célia usa essa oportunidade para controlar o sangue dela de novo e se preparar para o ataque, e o Cara-Lobo fica sem reação mas ele ataca Fenris, que de alguma forma consegue se esquivar e faz alguns movimentos de luta, e segura o cara no chão. O Cara-Lobo então não fica feliz com isso e diz para o outro cara para explodir a bomba, mas Eufine usa sua bola para atrasar o feitiço, permitindo que Célia use seu sangue e destrua o plano do cara. Sakuya então segue ela, e prende a garota contra a mesa, e Fenris convoca seus lobos de gelo para congelar o Cara-Lobo, e Célia aproveita essa chance para invocar sua espada sagrada para atacar o cara e finalmente destruir a bomba.
No entanto, ela tem algumas reclamações sobre como Fenris quase arruinou seu plano, e todos rapidamente pegam seus dispositivos mas não há sinal, e de alguma forma a atmosfera parece estranha, e eles verificam pela janela e veem o quão perto estão do Recife dos Voids. Os Voids então começam a embarcar no navio e atacá-los, e todos sabem suas obrigações, e Elfine e Célia ajudarão os convidados a chegar em segurança, e Elfine e Sakuya derrotarão os monstros. E Célia de repente ouve a voz de Leonis, mas ela está confusa porque ela não vê ele. Ele explica que está usando o dispositivo que deu a ela para criar um canal de telepatia com ela, e ele revela que Regina está indo para o centro de controle, mas é muito perigoso para ela ir sozinha, então ele pede a Célia para ajudá-la. Enquanto isso, Regina está literalmente cercada por Voids, mas Célia consegue chegar e resgatá-la, e as coisas no salão de festas inicialmente se acalmam, até que um Void poderoso se junta à diversão. Os lobos de gelo de Fenris então não podem fazer nada contra ele, e Elfine diz a elas para esperar até a ajuda chegar, mas Sakuya se recusa, e afirma que ela que vai acabar com esse monstro. As meninas então derrubam os Voids mais fracos e recuam para outra sala, e assim ela ativa seu verdadeiro poder, a espada demoníaca Relâmpago Sombrio, transformando o monstro em nula picotada. As outras duas finalmente conseguem chegar no centro de controle, e Célia diz que vai cobrir as costas de Regina, e Regina se sente acesso ao sistema e digita o código dado pela princesa, e acontece que é o nome da estrela que Regina nasceu. Alteria nunca conheceu Regina, mas ela não queria nunca esquecer que tinha uma irmã mais velha, e em seus pensamentos Regina agradece à irmã e tenta assumir o controle do sistema da nave. Mas enquanto isso, a princesa está quase sendo levada em um helicóptero por Charnak, e Alteria percebe que o navio conseguiu se virar, e fica feliz por todos estarem seguros. Charnak então tenta decolar, mas de alguma forma o helicóptero está sendo puxado para baixo, e ela de repente vê os Voids que guardam a área sendo destruídos por bolas de fogo. Ela então olha para frente e vê um garotinho, se perguntando se ela acha que vai conseguir escapar. De volta para o navio, Elfine e o resto estão cercados por Voids, e algumas crianças começam a chorar, principalmente porque Elfine não tem mais balas para disparar, e uma das garotas então manda as demais relaxarem porque Leonis de alguma forma vai salvá-las. O monstro então está se preparando para atacar, mas eles são repentinamente cortados em pedaços, e Shari, que também tem a chance de fazer um lanche, desaparece nas sombras, e ela simplesmente diz que este é o pagamento por colocar sua fé em seu mestre. Enquanto isso, Charnak sai e pergunta quem é Leonis, e ele responde que ela pagará pelo crime de mexer com seu reino e se apresenta como o Lorde Demônio. E ela fica irritada, chamando ele de apenas uma criança, zombando do nome do Lorde Demônio, e ela usa um feitiço de fogo para atacar, mas Leonis bloqueia facilmente, chamando isso de decepcionante. Charnak não pode acreditar nos olhos dela, mencionando que ele acabou de usar a arte secreta do lendário Lorde Demônio, e Leonis confirma e usa suas sombras para contê-la. E ele questiona seu objetivo, e então ela responde que é criar a espada demoníaca, e ela também menciona que faz isso pela deusa, deixando Leonis confuso, pois ele afirma que os deuses morreram há 1000 anos e pergunta seu nome, mas espadas saem do corpo de Charnak justamente quando ela estava prestes a revelar o nome da deusa. Leonis então fica confuso porque essa é a espada matadora, e o corpo de Charnak de repente se transforma em um grande monstro capaz de invocar mais Voids. E ele rapidamente se lembra que a espada foi dada a ele pelos deuses quando ele era um herói para matar lordes demônios. No entanto, ele acreditava que destruiu a espada depois de se tornar o Lorde Demônio. E ele ataca um Void com fogo, mas o Void absorve o ataque, e em vez disso, o Void desaparece de repente e aparece um segundo depois em cima dele. Leonis consegue se esquivar, mas percebe que os Voids menores estão tentando pegar a princesa, e ele os destrói, mas permite que um Void enorme vá atacá-lo. No entanto, Regina, que está controlando a nave, observa tudo pela câmera de vigilância e ativa o sistema de defesa. A nave então começa a atirar no Void não só com balas mas também com mísseis, e um dos mísseis tem Célia dentro que veio para ajudá-lo. E mais Voids são convocados, e Leonis pede a Célia que consiga tempo para ele, e ela corta sua própria carne para criar algumas lâminas e lida com cada pequeno Void ao redor, e Leonis usa essa chance para puxar sua espada demoníaca e usa seu ataque mais forte para fazer desaparecer o Lorde Void. E depois da batalha, Célia, Sakuya, Elfine e Fenris são elogiadas pela princesa por seus esforços para proteger a todos. No entanto, Alteria percebe que Leonis está desaparecido, e Célia explica que ele está se recuperando de seus ferimentos, e a princesa diz a ela para agradecê-lo junto com a garota que pode usar magia espiritual. Enquanto isso, Leonis está deitado em sua cama,
se sentindo dolorido até que Regina entra, e ela pergunta como ele está se sentindo e menciona que preparou uma torta de maçã para ele. Ela então menciona que vai alimentar ele, mas ele rejeita, e então ela decide recompensá-lo por seu esforço com um pouco de beijo, e Leonis recebe envergonhado, então Regina manda ele guardar esse segredo de Célia. E sob as ordens da princesa, os soldados encontram o esconderijo subterrâneo dos demi-humanos. Os soldados entram e dizem para não resistirem, mas uma voz sinistra os avisa para não serem tão confiantes e lança um feitiço que os transforma em pedra. Leonis então aparece, usando uma máscara de caveira, e ordena que os demi-humanos fiquem de joelhos, e ele se apresenta como o verdadeiro governante do mundo, Roubardes. Ele diz para eles jurarem lealdade a ele para que ele possa lhes conceder um lugar de refúgio, e os demi-humanos cederam, e então Léo deu um novo nome para eles, as sombras do Rei Demônio. Ele então cria um labirinto usando magia e diz para eles recuarem para lá e se prepararem para resistir ao Império, e ele então recebe a ligação de Célia e se teletransporta para evitar que sua identidade seja exposta. Célia tenta procurá-lo em seu quarto, mas em vez disso encontra Shari, e ela se distrai e de repente Shari desaparece, deixando a sala vazia. Léo então aparece de volta em seu quarto, feliz por ele ter conseguido recrutar os demi-humanos restantes, e Regina traz um pouco de comida e todos tomam café da manhã. Célia diz a Léo para se alimentar de forma saudável e ele se pergunta se ela está tentando tornar o sangue dele mais gostoso para ela, e de repente, Regina diz a todos que acha que o dormitório deles é assombrado por cães fantasmas e uma empregada fantasma. Célia conta a Regina que viu a empregada fantasma, e Léo está convencido de que é Shari, mas diz a Célia que foi imaginação dela, mas Célia pergunta onde ele foi, e ele diz que foi treinar sozinho. Enquanto isso, um cara pega a espada demoníaca deixada por Charnak e a oferece para a deusa, e a espada se desintegra, fazendo ele se perguntar quem derrotou Charnak. O pelotão de Célia então é convocado para uma missão, e eles são informados de que uma cidade que desapareceu no território Void há 6 anos acabou de aparecer. E essa cidade, chamada de Terceiro Jardim de Assalto, é a cidade natal de Célia e Regina. A cidade estava indo em direção a eles e chegaria à sua localização em 7 dias, então o oficial diz que sinais de socorro foram enviados da cidade, e eles se perguntam se há sobreviventes. Portanto, o pelotão de Célia tem a tarefa de investigar a cidade, e ela diz a eles para procurarem sobreviventes, e investigarem como o sinal de socorro foi enviado, e fecharem a cidade se possível. Eles então partem para o local no dia seguinte, e Léo deixa Blacas para trás para vigiar seu reino e pede a Shari para acompanhá-lo, e durante o passeio, Léo dorme e sonha com quando Rosélia lhe disse no passado que ela desapareceria, e reencarnaria 1000 anos no futuro, e Léo promete achar ela não importa a forma que ela assuma. Ele então acorda justo no momento em que eles chegam na cidade, e eles se dividiram em grupos diferentes para investigar diferentes partes da cidade, e Léo vai com Célia enquanto os outros 3 vão juntos. E Léo pede a Shari que siga os outros 3 e cuide deles, e Célia chega a um local e conta sua experiência, mas nesse momento, um alerta de Void dispara e eles são atacados, e Célia está presa sob um poste enquanto um enorme Void emerge da neblina. E de repente, uma garota chamada Arlie, um dos 6 heróis, aparece no meio da cidade. E ela está surpresa que seja assim que será o futuro daqui a 1000 anos, e ela não sabe por que ela foi enviada para este período específico, mas ela sabe que a deusa nascerá em breve. Ela então olha ao redor da cidade e não está familiarizada com sua tecnologia, e de repente, um outro cara aparece atrás dela e explica a tecnologia. Ele se apresenta como Nefarques Void Lord, e Arlie pergunta se ele também veio do passado, mas ele diz a ela que sabe que ela está lá para destruir o recipiente da deusa. Arlie então assume que ele é o guardião do recipiente e tenta atacá-lo. No entanto, Nefarques desaparece dizendo que ela precisa ir embora enquanto ele invoca um enorme Void para lhe fazer companhia. E enquanto isso, o Void que atacou Célia está prestes a acabar com ela, mas Léo a teletransporta para o subsolo para um local seguro, e ele enfrenta o Void em uma batalha de feitiços, mas o Void pode bloquear magia de baixo nível. Mas ainda assim, Léo decide levar a sério essa batalha, e usa magia de nível 9 para destruir o Void. E Léo se junta a Célia, dizendo a ela que ele foi capaz de derrotar o Void, e então Célia tenta se levantar mesmo machucada, mas Léo diz a ela para não se esforçar muito porque mesmo com suas habilidades de vampiro levará tempo para ela se curar. E de repente aparecem pessoas atrás de Célia e Léo pensa que são Voids, e Célia nota o brasão do Duque em seus uniformes, e um deles se apresenta como William Richonde.
Ele é o chefe da Ordem da Casa Cristália que está sob o comando do pai de Célia, e ele diz a ela que embora seja um fantasma ele correu para o lado dela para protegê-la. E Léo observa que ele não experimentou o fenômeno da habitação de fantasmas em locais de batalha até então, e William diz a Célia que ela deve ter recebido o sinal de socorro para vir para a cidade. E ela fica surpresa que tenham sido eles quem enviaram o sinal de socorro, mas William diz a ela que o sinal não foi um pedido de ajuda mas sim um aviso, e ele diz a ela que a história pode se repetir se as coisas não forem controladas porque um novo Lord Void apareceu na cidade em ruínas. E ele diz a ela que o Lord Void está reunindo energia da usina da cidade, e Célia diz a Léo que eles precisam se apressar até lá e encontrar provas. Mas Léo diz que ela precisa descansar, e William se oferece para levá-la até o castelo em uma limusine fantasma, e Léo diz a ela que não confia em fantasmas para dirigir dentro do limite de velocidade, então ele convoca cavalos esqueletos que puxam o carro. Enquanto isso, as outras 3 garotas esbarram em Arlie, e Regina pensa que é uma sobrevivente e tenta ver como ela está. Mas Sakuya puxa ela de volta quando vê a espada de Arlie, e Sakuya se oferece para cuidar de Arlie, que confunde as meninas com companheiras de Nefarques. Elas então se envolvem em uma luta de espadas, mas elas estão empatadas, mas Sakuya quase consegue um ataque letal com um movimento rápido mas ela não quer machucar Arlie então ela para. E ela diz a Arlie que teria vencido se não estivesse ferida, mas enquanto isso, Célia está se sentindo melhor, mas pede a Léo um pouco de suco corporal. E então ela pula nele e começa a sugar ele quando Elfine liga para ela, e Elfine pergunta a ela sobre a batalha contra o Void e Célia lhe entrega o relatório. Ela também diz a Elfine que um Lord Void pode estar escondido na cidade interferindo no forno mágico, e Elfine diz a ela que eles estão tratando de um sobrevivente e eles decidem se reagrupar na propriedade de Cristália. Célia então pede um pouco mais de energia corporal, mas Léo a presenteia com um vestido que aumenta sua força com sua mana de vampira, e ele diz a ela para usá-lo com sabedoria porque drenará sua mana rapidamente. E Célia pergunta por que ele de repente lhe deu o vestido e ele responde que não quer que ela se machuque, e então ele dá para ela correntes de esqueleto como amuletos de boa sorte, e de volta com as meninas Regina termina de tratar Arlie. E Elfine pergunta por que ela os atacou assim que se conheceram, e ela diz que as confundiu com aliados do Lord Void. Elfine então procura no banco de dados do terceiro jardim, mas não consegue encontrar o nome de Arlie, e ela pergunta de onde ela veio mas Arlie pergunta o que eles estão fazendo na cidade. E Elfine responde à pergunta, fazendo Arlie perceber que os humanos ainda têm um lugar no mundo depois de tanto tempo, e Elfine então repete sua pergunta, mas Arlie simplesmente responde que ela deve completar sua tarefa de derrotar a deusa. Arlie então tenta continuar sozinha já que eles não são seus inimigos, mas elas a impedem de se mover sozinha, e seu estômago ronca e Sakuya lhe dá alguns petiscos. E Shari está vigiando o grupo, imaginando o que Arlie está fazendo 1000 anos no futuro. E enquanto isso, um Void se encontra com Nefarques e relata que um Void foi eliminado, e Nefarques se pergunta quem derrotou seu Void de alto nível e decide que não há problema para ele agir. Léo e Célia então chegam em sua casa, e Célia é inundada com lembranças de seu passado, e eles entram no castelo e Léo se senta em uma cadeira confortável que o lembra de seu trono. Célia então sobe as escadas e é inundada com ainda mais lembranças, e ela explora os terrenos do castelo e acaba chorando, e os fantasmas reconstroem o quarto de seu pai e ela se lembra de seu pai lendo para ela uma história sobre o Lorde Demônio e o herói. E de repente, a voz de Nefarques tira ela de suas memórias, e Nefarques diz a ela que não esperava ver uma jovem ali. Célia então pergunta se ele é um sobrevivente, mas ele fica irritado por ela o ter confundido com um humano, e ele começa a lançar magia de fogo e ataca ela. E Léo ouve o barulho lá em cima e corre para ver Célia, que está desmaiada, e ainda nocauteada. Célia sonha com um acontecimento passado quando seu pai pede que ela vá para o abrigo com Regina. E Célia diz para ele ir junto com ela, mas ele diz que precisa ir e lutar para proteger o povo da cidade, e ele diz a ela que esse é o dever que foi confiado à sua casa. Célia então pergunta se ela pode se juntar a ele na luta, mas ele diz a ela que eles podem lutar juntos assim que ela despertar sua espada sagrada. E seu pai então lembra ela da história do Lorde Demônio Maligno, e ele diz a ela que acredita que um dia, o Lorde Demônio aparecerá e os ajudará a derrotar os Voids. Célia então acorda e encontra 3 mortos-vivos parados na sua frente, e Nefarques acha que sua magia de nível 3 pode até derrotar um gigante, mas é demais para um ser humano lidar.
Mas só que então a poeira se dissipa e ele fica chocado ao ver guerreiros mortos-vivos, e eles dizem a Célia que irão protegê-la, e Nefarques pede desculpas por confundi-la com uma mera humana sendo que ela pode invocar soldados mortos-vivos. Ele então decide testar suas habilidades defensivas, mas Léo surge do nada e lança uma bola de fogo nele, derrubando ele na hora. Célia pergunta quem são os espadachins mortos-vivos, e ele diz que eram os chaveiros que ele deu a ela antes, e os guerreiros mortos-vivos se apresentam como os 3 heróis de Rognas enquanto fazem algumas poses de Power Rangers. Eles então dizem a Léo para ficar tranquilo porque protegerão Célia, e Nefarques então se levanta muito irritado, dizendo a Léo que ele estaria derrotado se fosse um mero humano. Léo então reconhece ele e se pergunta o que ele está fazendo no futuro, e ele lança um ataque de fogo contra Léo, mas Léo rebate ele com gelo que restringe Nefarques. E Nefarques pede que ele se identifique, mas Léo diz para ele responder primeiro a pergunta, e Léo pergunta o que ele quer, mas o chão treme de repente. E Nefarques sorri e diz a Léo que o recipiente cumpriu o seu papel, e que agora a deusa voltou à vida, e ele diz a Léo que seus serviçais não são mais necessários porque o mundo desmoronará sob o poder da deusa. E Léo tenta impedi-lo, mas ele desaparece, e Léo se pergunta o que Nefarques está fazendo no presente e se ele acordou Rosélia. O símbolo da ordem sagrada então é lançado ao céu, e os guerreiros mortos-vivos dizem que precisam evacuar o prédio, e uma enorme criatura aparece, e William diz a Célia para ficar em segurança. Várias criaturas voides então se movem enquanto o hino da ordem sagrada toca, e Léo reconhece o hino e identifica a criatura como a remanescente de Santa Teares, uma dos 6 heróis. Célia então se reporta para as outras 3 e elas imediatamente entram em ação, deixando Arlie para trás com um pouco de comida. E elas lançam um míssil que libera uma onda de sinal, e as criaturas voides se espalham pela cidade enquanto as outras 3 decidem se encontrar com Célia. Então Célia e os guerreiros mortos-vivos continuam lutando contra os voides, mas eles regeneram qualquer dano e qualquer ferimento jogado contra eles, e Regina e Sakuya estão tendo o mesmo problema com os voides que estão atacando. Porém Elfine faz uma varredura, e ela diz que a cabeça é o ponto fraco da criatura, e Léo diz a Célia a mesma coisa e agora eles podem facilmente derrotar os voides. A Santa Teares então avança em direção a Léo e Célia, e Léo está feliz por ela estar lhes poupando o trabalho de ir até ela para derrubá-la. E Célia, Léo e os guerreiros mortos-vivos continuam atacando a onda interminável de voides, e Léo decide acabar com a onda de voides e lança um enorme feitiço sobre a Santa Teares. E ela é derretida pelo feitiço, mas se regenera, e Léo fica surpreso por ela ter resistido a um feitiço de nível 10. Ela então lança seu próprio feitiço de nível 11 e Léo coloca uma barreira defensiva, mas ela libera várias pedras de magma que destroem tudo ao seu redor, e Léo diz a Célia que vai acabar com a Santa Teares e pede que ela tome cuidado. Os guerreiros mortos-vivos e Célia então protegem ele dos voides enquanto ele salta e desembainha sua espada demoníaca, e ele tenta atacar a Santa Teares mas a espada começa a fazer barulho. E de repente, a voz de Rosélia sai de Santa Teares, perguntando se ele vai usar a espada para matá-la. E Léo não entende o que está acontecendo quando a voz lhe diz que ele não pode usar a espada para derrotá-la, e Léo ataca Teares mas o ataque é bloqueado, e ela lança um feitiço que atira flechas com luzes em todas as direções. E Léo é atingido por uma flecha de luz, e então cai no chão, e Teares se prepara para lançar outro feitiço, mas Célia invoca o vestido que Léo lhe deu subindo de nível ficando mais bonita e usa magia de sangue para imobilizar Teares. E os guerreiros mortos-vivos então protegem Léo do Void e Célia pega ele, e Léo se lembra de ter prometido encontrar Rosélia se ela ressuscitasse, mas ele acorda nos braços de Célia e diz a ela para correr para salvar sua vida. Ela então abraça ele e diz para ele beber o suco corporal dela para poder correr também, e em vez disso, ela derrama sua mana nele, e Léo se lembra de Rosélia pedindo para ele fazer uma promessa. Onde ela quer que ele a mate se ela voltar como outra coisa no futuro, e Leonie se recusa, mas ela o incentiva a lembrar e encontrar seu corpo real através da orientação de sua espada demoníaca. Ele agora está convencido de que isso não foi um sonho, mas existe uma memória que Rosélia selou até no momento certo, e Célia ainda está tentando usar seu sangue para injetar mana no corpo de Léo. Mas ele continua se lembrando do momento em que Rosélia pede para ele matá-la com a espada demoníaca caso ela se transforme em algo diferente no futuro, e ela diz a ele que ao fazer isso, ele será capaz de encontrar seu verdadeiro eu e a espada demoníaca o levará ao seu destino. Léo então finalmente acorda e percebe que Rosélia havia selado sua memória para esquecer a promessa que ele fez para ela. No entanto, ele se recusa a desistir e se levanta para ver Teares se regenerando.
Ele então promete que fará de tudo para encontrar a verdadeira Rosélia, e ele pega a espada demoníaca de novo e Célia pergunta sobre seus ferimentos. E ele explica que agora está bem porque ela o salvou quando usou sua mana para curá-lo, mas ele ainda está confuso porque não entende se suas memórias retornaram na hora certa, ou se é porque Célia devolveu todo o sangue que ela drenou dele. Ele então se vira para Célia e ela decide rasgar parte do vestido e entregá-lo a ele, e ela ajudou muito e ele usa isso para curar completamente suas feridas. Teares então começa a se levantar, e os dois se preparam para lutar, no entanto eles são parados por William, que também quer emprestar sua força. E ele pergunta se Léo tem uma maneira de usar sua magia para descansar suas almas, pois eles sentem que cumpriram seu trabalho como cavaleiros da família de Célia. Célia então pergunta se ele consegue e Léo confirma que sim, e um dos cavaleiros então explica que as almas de alguns cavaleiros foram transformadas em voides quando Teares apareceu 42 dias atrás. E Leonis olha em volta e vê vários orbes de alma, e ele percebe que Teares se transformou em um Lord Void no mesmo dia em que seu selo foi quebrado, e ela então usou as almas dos cavaleiros transformando eles em Void para atacar o jardim de assalto. William então pede que seu desejo seja realizado, e Leonis promete lhes dar um lugar para descansar em suas almas, e ele usa a espada demoníaca para lançar um feitiço que absorve todas as almas em um orbe. E então os cavaleiros agradecem por ele atender ao seu último pedido, mas Léo explica que agora ele quer pedir um favor, pois ele quer que os cavaleiros ajudem eles. Ele então convoca vários cavaleiros esqueletos do chão, e então ele funde a forma fantasma dos cavaleiros com esses novos corpos, e William percebe que agora ele pode cumprir seu trabalho como cavaleiro. Léo então se vira para Célia e explica que ele ainda não recuperou poder suficiente para derrotar Teares, e por isso que ela e os cavaleiros devem encontrar uma maneira de ganhar algum tempo para ele, especialmente porque Teares invocará vários outros voids. Célia então diz a ele para deixar isso com ela e levanta sua espada sagrada, e então ela usa seu próprio sangue para criar várias lanças para os cavaleiros. E todos os cavaleiros caveiras começam a ficar animados para lutar, e enquanto isso, Eufine termina de fazer os preparativos com sua equipe para lutar contra o Lord Void. E elas se preparam para sair de moto, mas Arlen impede elas, e ela pede que elas levem ela pois ela quer se juntar à luta. Mas Regina menciona que isso seria estúpido porque ela ainda está ferida, mas de repente, um Void surge em direção a Arlen, mas ela o elimina com um simples golpe. E as meninas ficam impressionadas, e ela explica que é a única forte o suficiente para derrotar o Lord Void, e então ela afirma que sua espada sagrada nasceu para destruir esses monstros. E Sakuya então se apresenta, afirmando que seria mais fácil derrotar o Lord Void com seu poder, e ela diz a Eufine para permitir que ela se junte a elas pois se algo der errado Sakuya encontrará uma maneira de proteger as meninas. Eufine então aceita e elas se preparam para sair, e de volta com Célia, ela está lutando contra os Voids ao lado dos soldados. E cada um é capaz de lidar com os monstros, e eles estão tentando dar a Léo o tempo que ele precisa para recuperar seu poder absorvendo as almas perdidas restantes. No entanto, ele sente que está demorando muito, e enquanto isso, as meninas vão ao encontro de Léo e Célia mas percebem a quantidade de Voids ao redor. E Eufine diz que usará seu poder para dirigir a moto de Regina, permitindo que nossas meninas ataquem os Voids voadores, e Regina aceita as ordens e convoca seu canhão para atirar nas feras. Um dos Voids então se concentra em Eufine, mas Sakuya corta ele ao meio, e Célia então diz aos cavaleiros para avançarem enquanto mantém a formação. No entanto, ela não percebe um Void atacando ela por trás, porém um dos esqueletos derrota o Void, enquanto outro consegue salvá-la. E ela percebe que não está ferida, e eles explicam que é porque ela tem o poder da rainha vampira, e ela acha que isso se deve principalmente ao seu vestido já que Léo explicou que isso ajudaria ela a controlar seu poder. Ela então voa de volta para continuar sua luta, mencionando que deve fazer de tudo para proteger Léo, e os esqueletos por algum motivo também começam a voar e a derrotar vários Voids no ar. E é aí que a gente percebemos que um único esqueleto é mais poderoso do que qualquer estudante, e Célia então percebe algo nas costas dela. E Léo está absorvendo uma grande quantidade de almas, e a bola ficou enorme, e o Lord Void então olha para ele e começa a fazer vários círculos mágicos. E ele sabe que isso é ruim porque ainda precisa de mais tempo para usar todo o seu poder, mas o círculo mágico de Teares então muda de direção em direção a eles, e Léo grita para que todos fujam e se protejam. E Teares então ativa a magia, lançando várias bolas de magma em direção a eles, no entanto todos se agruparam em pares, e usaram magia para criar um escudo enquanto o outro os levou para longe.
Célia então pergunta se Léo está bem, mas ele explica que está bem, pois ele só precisa de um pouco mais de energia. E enquanto isso, Eufine e as meninas observam tudo de longe e ela tenta entrar em contato com Célia, e Regina se pergunta se está tudo bem, mas Eufine não tem certeza. E de repente, um enorme Void aparece atrás delas e Regina tenta derrubá-lo, mas não causa nenhum dano. O Void então ativa algum poder, criando 4 raios laser, mas de repente, um chicote pega seu braço e o empurra contra um prédio destruindo ele. E acontece que é Shari, que simplesmente se vangloria ao completar sua tarefa como empregada do Lorde Demônio, e de volta à batalha, os esqueletos estão fazendo o possível para derrotar o máximo de Voids possível enquanto Léo termina de absorver energia suficiente. Ele então cria uma bola enorme, no entanto, Teares cria outro feitiço com vários círculos mágicos. Léo então lentamente começa a transferir as almas para sua espada demoníaca, mas por alguma razão, Teares esquece seus círculos mágicos e decide construir um prédio em vez disso. E como Léo não consegue se mover, Célia combina seus poderes de rainha vampira com sua espada sagrada para cortar ela ao meio, mas então Léo se lembra das palavras de Rosélia e percebe a verdade. Pois ela pediu a ele para matar a futura versão falsa dela e encontrar a verdadeira deusa, e ele termina de carregar a espada com o poder das almas e ativa seu poder. No entanto, Teares ativa um escudo divino, e Léo fica surpreso com isso, mas ele não tem outra opção. Enquanto isso, as meninas finalmente chegam perto de Teares, e Arlie se levanta pronta para atacar também. E Sakuya diz a Eufine para aproximá-las e todas se preparam para atacar ao mesmo tempo, e Sakuya e Regina usam suas espadas sagradas para abrir uma brecha na barreira dando a Arlie a chance de lançar seu ataque. O ataque então atinge Teares, que desativa a barreira, e Leonis fica confuso sobre quem foi capaz de fazer isso, porém ele não tem tempo para pensar. Ele então usa todo o poder que está armazenando e o lança em Teares, e o corpo do Void começa a desaparecer lentamente, e Célia não consegue acreditar no que vê. E ela se lembra das palavras de seu pai, mencionando que ele acreditava que um dia, o Lorde Demônio apareceria para proteger a humanidade dos Voids. Os Voids então começam a desaparecer, seguidos por Teares, e a cidade de assalto então para de se mover sinalizando sua vitória. E na sequência, as almas dos cavaleiros deixam os corpos do esqueleto, e William diz a ela que tem orgulho de lutar ao lado de Célia em seus momentos finais. E Célia então menciona que ele ficaria mais orgulhoso se lutasse ao lado dos pais e da irmã dela. No entanto, antes de desaparecer, William menciona que ela é a última sobrevivente da família e que deve deixar todos orgulhosos. As meninas então chegam, e Célia corre em direção aos braços de Regina, e o grupo fica feliz em ver que todos estão seguros, e Sakuya explica que Arlie os ajudou a destruir a barreira divina. Alguns helicópteros então chegam, e Fenris fica feliz porque Célia e o resto estão seguros, e eles rapidamente entram e Leonis agora tem certeza de que foi Arlie quem ajudou ele. No entanto, ele não entende como um herói de 1000 anos atrás ainda está vivo, e Célia então pergunta por que ele parece tão preocupado, mas ele responde que está bem. Ele então percebe um livro nas mãos dela, e ela explica que o encontrou no escritório de seu pai, e então decidiu trazê-lo como lembrança. No entanto, ela não consegue entender o idioma, e ela menciona que seu pai conseguia ler, e que o livro fala sobre o Lorde Demônio. E Léo fica surpreso, e ela explica a lenda do Lorde Demônio, mencionando que ele já foi um herói. E pela reação de Léo isso quase desanima ele, e ela então pergunta se ele sabe de alguma coisa. No entanto, ele apenas ignora ela, e depois de retornar, Léo conta placas sobre Nefarques e diz para investigar ele. E ele explica que foi ele quem causou toda essa situação com Teares, e que ele deve saber algo sobre Rosélia, e Shari também revela suas preocupações sobre Arlie e diz a Léo para ter cuidado. No entanto, ela também menciona que Léo deu um vestido para Célia, e ele pergunta se há algum problema, mas ela olha para sua roupa de empregada e o chama de idiota. Comente Célia, para eu fazer a próxima parte desse vídeo, e te encontro no próximo vídeo.